Vocês venceram, vocês venceram. Eu falei que eu nunca mais ia falar de AI esse ano, ao menos esse ano. Mas, cara, impossível, impossível. Qual é a história? Eu falei que eu não ia falar mais sobre AI, ficou impossível, porque muitos convidados acabam puxando esses temas, e a ideia é criar um novo quadro aqui. Eu não sei como é que eu vou chamar ele, né? Eu tô aqui, informalmente a gente tá chamando de Muro das Lamentações dos Doidinhos de Bairro. Porque só nesse quadro aqui só vai ter eles dois. Só vai ter o Didio e o Iforlek. Só vai ter os dois. Conversei assim que vai ser sempre as mesmas pessoas, então eu não vou dizer que é sala de guerra e também não vou dizer que faz parte da sessão de engenharia. Isso aqui tá mais para muro das lamentações, né? Esse muro das lamentações, porque eu sempre peço as coisas para os convidados e nunca obedece. Isso é uma coisa boa, né? Cada convidado tem sua autonomia, então às vezes eu digo, ó, não fala palavrão, não fala palavrão. Não fala sobre tal assunto, fala sobre tal assunto. Não fala sobre AI, fala sobre AI. Então eu resolvi criar esse mundo das lamentações, e até para me dar satisfação para a comunidade, porque tem muitos questionamentos, muitas perguntas, muitos temas que vão surgir, que fazem parte desses temas que eu não gosto de conversar, que eu vou trazer para cá. Entendi. E eu, não- eu vai ficar sem resposta no ar, ou eu vou chamar a atenção do convidado, ou algo parecido. Mas a resposta do que aparecer lá, infelizmente, eu vou trazer para cá. Porque eu tenho essa política de tem certos assuntos, tem certas pessoas, tem certos gurus que eu não gosto de conversar, principalmente por questão didática, né? Eu gosto que os vídeos daqui do canal tem uma função social, tem uma função prática, que ajudem as pessoas mesmo. E, sob o meu ponto de vista, debater certas figuras, debater certos temas, são atrasos, são perda de tempo. Só que, infelizmente, eu também não posso ficar sem dar satisfação para vocês, né? Se vocês verem alguma coisa pingar e aí não pode ficar no ar. O Carlos não comentou mais sobre isso, ou sei lá, o Carlos foi rude, sendo que eu não quero, nunca quero ser rude, não tenho intenção de ser rude com nenhum dos meus convidados. E é isso, né? Então, basicamente, começa hoje esse novo quadro aqui no canal, não sei como é que eu vou chamar ele ainda, tô tentando pensar num nome, tem que ser um nome simples, porque o negócio que muda das lamentações é muito longo. Mas enfim, não sei, tô pensando ainda. E eu já falei pra vocês que quem são os dois convidados permanentes, mas eles podem se apresentar aí pra vocês. Todo episódio é bom se apresentar, porque é bom de considerar que às vezes é alguém que tá chegando aqui no canal e não conhece a gente. Por exemplo, eu sou o Carlos, né? Carlos Nogueira, o nome do canal é Carlos Nogueira, então. Mas enfim, eu vou deixar eles se apresentarem, por favor, ordem alfabética. Fala galera, Daniel Romero aqui. Eu estou fazendo deploy dos modelos que vocês usam para gerar textão e botar no LinkedIn. E aí galera, meu nome é Giovanni Bassi, eu sou um desenvolvedor de software que está curtindo um sabático e de vez em quando o Carlos deixa eu sair do porão para gravar um podcast. Vou começar. é, Querendo saber a opinião de vocês sobre esse meu posicionamento, né? Sobre esse meu jeito de ser, porque vou dar um exemplo. O Zan me convidou para falar no canal dele, e ele falou uma coisa interessante, né? Ele falou que ele não gosta de tema, de pauta, né? Ele gosta de conversa aberta, à vontade. E aí eu tenho esse meu jeito, né? Tipo, eu sempre gosto de pautar as coisas, eu gosto que o episódio seja pautado, tenha um tema. E de preferência que o tema morra ali naquele episódio, né? Às vezes eu faço série, porque às vezes o tema é muito complexo. O que vocês acham disso, né? O que vocês dois acham desse meu posicionamento de querer, de tanto de pautar os episódios, quanto de dizer assim, olha, eu não falo sobre tais temas. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Você acha que é exagero, que é frescura da minha parte? Não sei o que vocês acham disso. Bom, acho que o espaço é teu, você determina para onde você quer que as coisas vão. E tem mais, né? Você é o host, então se você tá convidando as pessoas para falar sobre um assunto e o assunto desvia, você direciona para onde você quer. É parte da função do host, né? Inclusive, é, se eu estiver falando uma coisa, você me interromper e falar, não, eu quero que a gente vá para outro. Cara, sem estresse, eu acho que é o teu trabalho, né, nessa conversa. Exatamente. E também sem barreiras. Tipo, qualquer tema, qualquer pauta, a gente Boa, entra. então bora começar com polêmica, né? Assim, esse Muro das Lamentações enfim, é 200% de polêmica. Vou puxar primeiro o assunto que eu sempre digo que eu não gosto de falar. Eu falo muito em off, mas eu quero saber a opinião de vocês, né? E, tipo assim, imagina que são vocês, né? Então, por que não falar sobre o Uncle Bob?
Por que não conversar sobre esse tema? Que é uma coisa que eu tenho e vou falar no final quando for minha vez. Vamos lá. Eu acho que tem um problema que o Uncle Bob é fascista, né. Então, é um problema, a gente é aquele negócio, separar o autor da obra, né. Então, de repente, É, o pessoal fala: "Pô, ma- não vou ouvir Pantera, porque o Pantera tem problema com tem músicas ou tem é isso que atitudes eu, que são supremacistas brancas". é isso que eu ia dizer. Então Mas eu tô falando no sentido técnico, né? Não tô falando no sentido político. ah, E eu não tá, você falo. então independente da pessoa horrível que ele é, você tá É, falando. exatamente. Tô falando do sentido técnico, porque eu não falo por questões técnicas. Mas enfim, vai lá, desculpa. Eu Continua. eu acho que, não é não falar do Uncle Bob, eu acho que a questão é a gente, eh lidar com todo mundo, tudo que a gente consome, de maneira crítica, né. Eu acho que existe um problema, com alguns autores, tipo o Uncle Bob, o Martin Fowler e outras pessoas, aonde o que eles falam vira o evangelho de alguns, entendeu. E isso não é legal, isso é um problema. A gente tem que tratar qualquer literatura técnica como um ponto de vista. Eu acho que existe inclusive literatura científica, né? Afinal, a ciência ela está questionando o tempo todo, né? Então, se a gente na academia, com a ciência, a gente pode olhar para uma coisa e falar: o estado atual do mundo é esse, mas e se fosse outro, deixa eu avaliar, por que a gente não pode fazer isso na engenharia também, certo? Então, se a gente olha para uma sugestão do Martin Fowler, do Uncle Bob, de quem quer que seja, do Giovanni Bassi, do Daniel Romero, do Carlos Nogueira, e fala assim: pô, essa ideia parece interessante, mas eu estou vendo um problema aqui, né? E aí a gente questiona aquilo, avalia se vale a pena no cenário que a gente está. Então, eu acho que o problema é que as palavras do Uncle Bob para muita gente viraram um evangelho, viraram religião, e aí isso é ruim, né. Então e tem algumas coisas que ele fala que podem ser realmente um pouco problemáticas, entendeu. Então, ele andou falando muita besteira atualmente nesse momento de LLM, IA e tal, ele tem falado muita besteira, né. Outro que a gente já falou aqui várias vezes, que você não gosta que fala, é o DHH, entendeu. DHH, um cara extremamente importante, porque ajudou, é um dos fundadores, criadores do Rails, que é um baita framework legal, mudou o mundo, é inegável, mudou o mundo o Rails, certo? Mas não quer dizer que tudo que ele fala tá certo, só porque ele teve uma contribuição muito importante, inegável. Inegável a contribuição. Quer dizer que tudo que ele fala tá certo? Não, né? Ele fala muita bosta. Aliás, assim, antigamente era tipo 70-30, de repente ficou 50-50. Atualmente, mano, é tipo 20-80, sabe? Você tem que filtrar muito o que ele fala. E o Uncle Bob tá no mesmo patamar. O Uncle Bob faz tempo que eu não vejo ele falando alguma coisa que não seja bosta, cara. Sabe? Então, é, sabe quando tem aquele artista antigo que continua tocando as mesmas músicas porque não consegue fazer sucesso novo? Sabe? Esses caras parece que estão vivendo do passado, né? É, o DHH tem uma empresa de sucesso, é milionário, é inegável isso aí, mas isso é um sucesso do passado, né? Assim como o Rails é um sucesso do passado, né? Então, se tivesse se mantido no seu círculo, tipo Kent Beck, criador do TDD, criador do Extreme Programming, pô, dos sucessos do passado, né? São 25 anos, beleza? 26 anos, até um pouco mais. Ele tá no círculo dele, cara. Ele tá tipo assim, não, é isso aí, tá falando sobre isso ainda. Ele não tá tentando ser polêmico pra criar coisas novas, entendeu? É, é um cara que eu vejo que ele fala, pô, tá legal pra caramba, eu consigo seguir o Kent Beck e tal, né? Mas eu não sei, a gente tem essas outras figuras que tem problemas ali, né? Então, Vai lá, Iferlek. Minha língua tá coçando, mas eu vou falar depois de vocês. Ah, eu vou falar o quê do Lord Farquhar? Não tem nada aqui de complementar. Boa, boa. Tá, assim, Não eu acho. dá, velho. Tudo bem, vai, desculpa. Não, tudo bem. Eu acho assim, tipo, o Didio já trouxe o turbilhão de coisa, mas eu acho que é importante a gente falar sobre essa questão da imagem do guru. Porque o problema é que se cria-se uma imagem, e é isso que ele falou. Mas isso vale para outros nomes também. Ah, E eu queria destacar a parte política, porque às vezes o pessoal pensa que é uma coisa de viés. Não, não. Por exemplo, eu não gosto de falar sobre o Stallman, eu também não gosto de falar sobre o Snowden, entende? E todas essas pessoas são por questões de influências técnicas, que eles influenciam de forma técnica
num foco errado, entende? Hoje, na atualidade, só na atualidade. Se vocês tratam essas pessoas como, sei lá, fonte da verdade e assim, guru mesmo, tipo assim, Ah, que a palavra é lei, vocês estão totalmente equivocados, assim. E eu não tô falando de política, não, tô falando de questão técnica, né? Porque essas pessoas, assim não, acho que como nem. o Didio falou, tem muitas coisas importantes, eu não nego a importância do que foi construído por essas pessoas, mas são coisas que estão no passado, são coisas que funcionam como fundamento e, assim, são coisas que são importantes da gente conversar, debater, mas é coisa datada ou coisa que deveria ficar ali naquela área específica, como ele citou o exemplo aí do Kent Beck, por exemplo. Ah, acontece que se você pegar para a atualidade, pegar nomes mais recentes, nomes novos, vai cair no mesmo dilema. Tipo, não é nem questão, nem chega na parte política, porque antes tem um efeito religião no meio. Então a galera meio que é literalmente isso, vira uma religião, vira uma seita, e aí se você critica, você é contra, e por aí vai, você é negacionista, você é um descrente. Aí eu, porra, aí me quebra. Beleza, então a gente meio que já falou sobre uma figura hipotética, aí foi bom que eu acho que o Didio fez uma boa abordagem que acabou que nem precisa perguntar de cada um separado, acho que o jeito que ele falou é o ideal, tipo, não, a gente não idolatrar as pessoas como se fosse religião, viu, galera? E isso vale pra gente também, que tá assistindo a gente, assim, porque às vezes chega pessoa estranha, porque às vezes eu tô aqui conversando com vocês são amigos, colegas, pessoas muito chegadas, às vezes a pessoa chega comigo no chat lá do LinkedIn e, sei lá, quer conversar, ou pensa que eu tenho alguma intimidade, e eu não sou assim, entende? Tipo assim, eu não fico, eu não respondo assim qualquer pessoa, sabe? E não me entendam mal se eu fizer isso com algum de vocês, alguém que tá assistindo a gente. Eu não converso muito com. Quer dizer, eu não sou introvertido, mas também eu não sou uma pessoa assim. Não sei dizer, não sei. Também eu acho que eu sou sociável, mas não sou tão sociável assim, tipo, de ter intimidade com estranho, né? Às vezes chega muitas pessoas comigo, muito, mas muito mesmo. E aí eu não sei como responder, às vezes eu fico meio sem graça, né? Quer dizer, pô, eu não. É que, Enfim. sabe o que acontece? Existe uma questão em como como o ser humano aprende. Quando você está começando com um assunto novo, é normal que você aceite todas as ideias novas que apareçam, porque você não sabe nada. Então a atitude do Júnior, quando ele encontra uma figura de autoridade, é de simplesmente, tipo, é uma pessoa com muita sede, e você tá dando um copo de uma bebida qualquer para ela, ela vai beber, cara. Entendeu? Então, normalmente a pessoa tem pouco critério. Isso só vai mudar quando a gente acaba, ao longo da vida, a gente vai ganhando um pouco de maturidade e a gente começa a ter uma atitude um pouco diferente, mesmo quando a gente não sabe o assunto. Mas quando você está no começo da sua vida pessoal e profissional, você ainda não tem essa maturidade. Então você está querendo saber. Então todo mundo que aparece falando alguma coisa, você traz para dentro, cara. Então, eu acho que é uma reunião desse momento de maturidade com o desconhecimento, que é típico de uma pessoa de começo de carreira. Você tem 20 anos de idade, você não desenvolveu essa maturidade ainda e você não sabe nada profissionalmente ainda. Então você põe tudo para dentro. E a TI, ela é marcada por pessoas iniciantes. Metade da TI, pelo menos, se não mais, é de pessoas com menos de 5 anos de experiência. Entendeu? Então a gente vai ter o tempo todo as pessoas absorvendo as coisas dessa forma. Depois que você ganha experiência, você, mesmo num assunto que você não sabe, você ouve uma pessoa falando, você fala, opa, legal, será que tá certo? Deixa eu pegar outros assuntos, deixa eu ler de outros lugares, né? Então, mesmo nas coisas que você não sabe, você fica mais criterioso. Então, e nas coisas que você sabe, você já percebe, fala, opa, isso aqui não tá certo, né? Então, isso aqui tá indo para uma direção incorreta, tal. Então, você acaba ficando, você já tem bagagem para falar, não, isso aqui não tá certo, né? Então, eu acho que é uma reunião de questões que fazem com que a nossa área seja cheia desses problemas. Eu imagino que um médico, por exemplo, são 6 anos de faculdade, mais 3 a 6 anos de residência. Na hora que a pessoa cai no mercado para de fato trabalhar como especialista, ela não pode ter mais essa atitude. Ela já não tem mais, ela desenvolveu. E existe um processo de mentoria durante a residência, que a gente não tem na TI, né? Então, você cai no negócio, você sai fazendo, sabe? Então, é uma série de problemas que a gente tem na nossa área. É um vírus, é um grande vírus. Maturidade leva tempo, leva tempo. E variação.
o principal, né, variação. Não adianta você ficar 10 anos na mesma posição, fazendo a mesma coisa, você é um pleno com 10 anos de experiência. Você não É em isso aí. determinado assunto, só repetindo. Com certeza. Isso é um Boa. conselho que eu dou pra todo mundo que tá começando, é tipo, não deixe isso acontecer, cara. Esteja o tempo todo fazendo coisas que você tem que estar fazendo coisas que você não sabe fazer, entendeu? Pô, fiquei bom nisso aqui, para de fazer isso aqui, vai fazer outra coisa, entendeu? Então, é o tempo todo, tipo, pô, agora, vamos dizer que seja back-end, estou desenvolvendo uma API. Pô, agora eu sei desenvolver a API. Sabe fazer o teste da API? Não, então vai fazer teste para API. Pô, aprendi a fazer teste de API, isso que ela sabe banco de dados? Não, aprende banco de dados, vai entender como é que funciona o banco de dados. Ah, agora você tem que estar toda hora fazendo coisa que você não sabe, entendeu? É isso que vai construir a tua carreira, porque durante esse processo você está estudando o tempo da empresa, entendeu? E esse estudo do que você faz no tempo da empresa vai se pagar para você em salário. Porque o seu salário é diretamente proporcional a quantas coisas você sabe resolver e quão raro você é. Então, se você sabe resolver muitas coisas que poucas pessoas sabem resolver, você ganha mais. E não é do interesse da empresa que você ganhe mais. Se ela puder ter um monte de pessoas especialistas que só sabem fazer aquilo, é melhor para ela, porque essas pessoas elas têm menos empregabilidade. Então, ela pode pagar menos. Entendeu? Um full stack ganha mais do que um cara de back-end, por quê? Porque ele resolve mais problemas, ele é mais raro. Entendeu? Não é as pessoas falam, pô, eu não vou ser full stack porque daí eu tô trabalhando em dobro. Não, você não tá trabalhando em dobro. Você tá trabalhando as mesmas 8 horas, certo? Você é pago pelas mesmas 8 horas. Então, para a empresa, é melhor ter uma pessoa especialista que ela ganha menos. Entende? Então, você faz a tua carreira de uma maneira que você se torne mais raro e você vai ganhar mais, né? Você tem que estar sempre fazendo coisas que te tornem raro no mercado. É isso. Esse é o jogo. E o interesse da empresa é que você não se torne raro. É comoditizar o funcionário. Funcionário comoditizado, que ela pega da estante e põe outro no lugar, é o melhor que ela tem, cara. Ela vai poder virar para falar para você assim, ó. Não quer? Tem 10 que tem, que quer. Entendeu? Vai embora. Vai embora. Eu arrumo outro amanhã. Certo? Então, quem é você? Você vai ser essa pessoa? Não, certo? Vai ser a pessoa que a hora que ela demitir, ela vai se fuder para contratar outro. Entendeu? Ela vai passar 6 meses procurando outro, o projeto vai atrasar e vai ter impacto financeiro. É esse profissional que você tem que ser. Que se demitir você é mais caro do que não te demitir. Entendeu? Se você for esse cara, mano, vixe Maria, seu salário vai subir o tempo todo, entendeu? Só vão te tratar. Posso tirar o dia amanhã porque meu cachorro tá com febre? Pode, pelo amor de Deus. Eu quero você feliz aqui, certo? Então, isso, as empresas odeiam estar nessa situação, porque a situação confortável para a empresa é aquela em que ela pode abusar, humilhar e se aproveitar, explorar o trabalhador. E nessa situação ela não pode fazer isso, certo? Então, trabalhe sempre se tornando raro, fazendo coisas muito complexas que a empresa não consegue substituir. Né? Aliás, a IA hoje está aí para tentar resolver isso, né? E não está funcionando, mas uma dos grandes sonhos molhados dos gestores é comoditizar os funcionários, né? Então, enfim. Eu acho que está acontecendo o oposto, tá? Elas não estão percebendo, mas está acontecendo o oposto. Boa, boa. Bora para a segunda pergunta. Então, por que não falar sobre AI? Tu acabou de falar um dos porquês, né? Mas por que o Carlos nunca não gosta de falar sobre AI? Porque se vocês tivessem um canal, por que vocês teriam essa política, não falar sobre AI? Coitado do Daniel, tem que responder isso. É totalmente antítese do que ele é. Eu vou deixar o Daniel responder, inclusive, senão eu falo pelos cotovelos aí. Deixa essa fogueira para ele aí. O porquê não falar? Então, Assim, lembrando que aqui é o mundo das argumentações, que na verdade a gente fala sobre esses assuntos, tudo isso que a gente tá falando aqui a gente fala. Eu só tô, tipo, tentando compartilhar com o público, do meu ponto de vista, as minhas visões de por que eu não tenho interesse de falar essas coisas. Aí vocês imaginem que vocês são eu. então o interesse técnico, eu entendo de você não despertar, não ter, não querer, mas tem uma parte que eu acho interessante que é a de informar. Então, informar, porque tem muita desinformação, né, tem muita desinformação circulando, tem muita, fantasia, tem muito inchaço.
Então, a gente acaba falando, mas com o intuito de informar, de tentar explicar que não é bem naquela visão. Mesmo que vá aparecer nos comentários depois dizendo: "Não, porque eu fiz e deu certo, e aqui eu" tá bom, velho, me mostra, sei lá, sua conta bancária. Fala aí, os milhões que você já fez. Aí É depois assim, o que eu acho complicado do meu ponto de vista, por exemplo, eu trabalho com AI desde antes do hype, né? Tipo, dando suporte pro pessoal de dados, pessoal que mexe com isso, né? Tipo, criando plataforma, dando suporte para infra, suporte para parte de cloud que eles vão fazer relacionada a isso, né? Do suporte para um monte de ferramenta que dá suporte para eles, né? Para o pessoal que mexe com dados e com AI de verdade, AI que tem ROI, né? E o que me incomoda muito é essa história de querer colocar em tudo quanto é lugar, né? Tem essa questão, tem a questão eh, organizacional, política organizacional, que é essa que o Giovanni falou, que é claramente, cara, e tipo, não tem nem como dizer assim, vocês que são técnicos que defendem ou que estão tentando, que são endorsers, né? Tipo assim, cegos, né? Pessoa que nunca teve a palavra AI no currículo, hoje em dia tá falando, só fala sobre AI, AI toda hora. É meio contraditório vocês, porque quem tá à frente disso tá falando com todas as palavras, cara, que querem substituir as pessoas, querem substituir os devs. Tem alguma ideia de que estão dizendo que quer substituir o ser humano, cara. Eu nem sei se. Eu assisti um vídeo hoje, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu nem sei se esse vídeo foi gerado por AI, mas o cara, ele tava vestido igual o Dr. Strangelove. Tem o filme do Kubrick, que é o Dr. Strangelove. E ele fala quase que as exatas palavras do Dr. Strangelove. Só que o Dr. Strangelove, ele fala de computadores, grande volume de dados, e para alimentar bombas atômicas, né? E o cara fala a mesma frase, e o visual dele é parecido, é um CEO porrada desses aí, de AI, só que em vez de falar de bombas atômicas, ele fala de LLM, né? E aí, quer dizer, é um discurso que tá na cara, tipo, quem é C-level tá falando isso pra vocês, que a gente vai demitir vocês, a gente quer substituir vocês, e aí vocês ficam aí, eu vou incentivar aqui esse hype, essas tecnologias de meter AI em tudo. Cara, tem um lugar que faz sentido, entende? Tem muito lugar que faz sentido, que muito lugar, por exemplo, a análise muito lugar da nossa realidade de tecnologia, não só o pessoal de dados, eu tô tentando separar pessoal que produz software, pessoal que já trabalhar com dados, big data, etc. Mas tem muita coisa que a gente pode usar aqui, por exemplo, que dá para agregar valor, por exemplo, análise de log, análise de comportamento é isso que tá tendo muito aí, questão de invasão, questão de defesa, né? Também parte de segurança. Pô, isso aí é uma mão de roda usar aí. Mas o pessoal que fica tentando meter em tudo, isso não faz sentido na minha cabeça, entende? Tipo, e eu vejo a maioria das pessoas, Ah, parece que não tem noção do custo disso, cara. E tipo, por exemplo, eu falo, essa preocupação surgiu em mim muito porque eu sou SRE DevOps de plataforma ou engenheiro de plataforma, porque a nossa primeira preocupação de todo mundo que é engenheiro DevOps, que é SRE e plataforma que mexe com cloud é custo, cara. A gente se preocupa com, a gente tem que otimizar tudo. O nosso trabalho é esse, é otimizar as coisas, que tudo fique menor, que rode mais rápido, que gaste menos recursos. E é o contrário que isso faz, cara, sabe? O hype atual é o contrário, né? Bora gastar, bora detonar, bora usar aí. E o pessoal não tem noção disso, quanto custa isso. Isso não entra na minha cabeça, sabe? Tipo, eu acho que é importante a gente esclarecer. E essa é uma das razões de eu não querer falar sobre isso, porque é ruim incentivar. Ah, vou incentivar aqui. E tem gente, tipo, vai incentivar a pessoa a fazer o quê? A destruir o trabalho dela, a destruir o próprio emprego dela, a destruir a empresa que ela vai trabalhar. É uma insanidade, tipo, eu considero uma insanidade o hype atual, assim, tem pitadas de insanidade, como o Didio diz, assim, tem essa questão de as pessoas parecem que estão meio num surto psicótico, né, Didio, sei lá, algo parecido. é. Então, eu tenho essa impressão estranha, entende? Por isso que eu não gosto de falar sobre AI, cara, eu não gosto. Principalmente assim, de meter AI em tudo quanto é assunto, quanto é tema. Isso pra minha cabeça não faz sentido, cara. Não faz. Se alguma coisa fizer sentido, mesmo que seja no seja da área de tecnologia, você vier conversar comigo, eu vou escutar, eu vou mudar meu raciocínio, sei lá, eu vou absorver aquela informação, que, pô, é uma coisa que faz sentido, é uma coisa legal, mas é uma coisa que não faz sentido, não entra na minha cabeça, sabe? Tipo, cara, não entra na minha cabeça. É que ah, o ruído, ele fica muito em torno de LLM, né?
Mas dentro da caixinha ali de AI tem outras coisas, tem outros modelos, tem outros algoritmos, tem outras funcionalidades e aplicabilidades. Então, no mundo mesmo ali de Physical AI, LLM aparece quando aparece uma interface de comunicação. Pra você conversar com a máquina e tal, e dar uma instrução, dar uma ordem. Internamente, são coisas que rodam em plaquinhas como essa, um Raspberry, né? Baixo custo computacional e vai. Olha aí, extremamente eficiente, extremamente útil para aquele caso. Tem todo o universo de machine learning, tem todo o universo de deep learning, de visão computacional, de usar dados de um acelerômetro para coletar, sei lá, vibração de motor para detectar anomalia. Então tem a parte útil também. Só que nesse momento a gente está recebendo uma enxurrada de notícias focando em LLM, que a LLM vai acabar com o trabalho do desenvolvedor e tudo mais e tal e tal e tal. É útil? É. Já falamos sobre isso várias vezes. Vai acabar? Não. Vai facilitar? Nas mãos certas. Na mão de quem está começando, vai ferrar mais ainda. Já falamos sobre isso também. Então, eu acho que falta um lembrete, né? Um pouco ali de separação. Dentro do universo de IA, não existe só LLM. Tem uma coisinha chamada de otimização. Se você pegar qualquer livro de computação pré-histórico ali, você vai ver a computação linear ou matemática linear. São a sequência de algoritmos para buscar algo ótimo ou um resultado otimizado. Então resolve só 3 problemas ali bem simples. Por exemplo, a agenda de escola, né? Organizar, encaixar professor no horário certo. Você vai ter um algoritmo de otimização. Você não precisa de um LLM para analisar o contexto e tal. O resultado ainda vai ser ruim, além de não ser o ideal. Tem a solução que é a ideal, essa da computação linear, e tem a errada, que é qualquer outra. Então, tem esses exemplos. Machine learning tradicional continua sendo eficiente. Algumas tarefas de texto na camada de NLP, você vai ver modelos como BERT, pré-transformers. Resolve, é fácil de treinar, não requer um rio inteiro de água para poder refrigerar nada e roda em cima de CPU, né? Busca vetorial, tem N utilidades e assim vai. Boa, boa. E só para me terminar, meu outro motivo é que o meu canal, a ideia é ele instruir, né? Ele instruir o dev, pessoas de tecnologia. E eu acho que tem um caminho muito longo para os fundamentos, que tem muitos fundamentos que a gente tem que aprender, tem muitas coisas que a gente tem que aprender. É uma loucura hoje em dia, entende? Tipo, o dev é diferente da nossa época, quando a gente começou, sei lá, dá teu jeito aí, tu tem sei lá, tem um site em PHP, uma aplicação em Java, uma aplicação em ASP, sei lá, alguma coisa assim, você tem que sustentar, que tem um banco de dados sei lá, tem um servidor de aplicação ali, e é isso. Cara, E toda aí, vez que você fala isso, Oi. quando a gente começou, eu só imagino o Giovanni passando pela mesma situação minha. Imprimindo os primeiros tutoriais em impressora matricial. Boa, pior que é verdade. Então, e aí, tipo, hoje em dia não é mais assim, né? Hoje em dia a pessoa tem que, sei lá, tem que procurar estudar, ver o que é TDD, ver o que são as coisas do ágil, ver, saber se vai trabalhar com front-end, com back-end, ou se vai trabalhar com mobile, né? Então tem muitas coisas que a pessoa tem, que é como se fosse básico entre aspas, né? A pessoa tem que estudar para ela se situar, para ela entender, tem que entender cloud, tem que entender Linux, tem que entender sistema operacional. Então tem muitas coisas que tem que entender. E aí, se tu pula isso, cara, porque que nem vocês falaram, o LLM é uma coisa que vai agregar valor quando tu passou desse começo aqui, entende? Tu passou esse começo, aí tu vai conseguir. Porque é que nem a gente tava conversando aí o vídeo aqui, coisas que não pode ir pro ar, né? Aí a gente tá no dia a dia com aquele desafio, pô, cara, eu preciso disso. Aí a LLM vai lá e resolve. Mas isso que essa besteirinha, não é besteirinha, cara. Tipo, pra conseguir identificar o que é isso, tem 30 anos de carreira aí, brother. Tá entendendo? É diferente eu querer identificar um problema complexo de eu querer fazer um CRUD, por exemplo. Entende? Então, tipo, não é a mesma coisa, não é a mesma situação.
Então, outro dos motivos que eu não gosto, né? Por isso que eu digo que eu não vou lá na sessão de engenharia, eu não vou mais falar sobre AI, eu vou falar aqui no mundo das alimentações, assim, essas conversa informal, etc. Mas questão de instrução, eu acredito que o canal já fez, sim, um esforço muito grande, foram 5 meses direto de vídeos, 5 meses de vídeo é muita coisa, sendo que não tem só 5 meses de vídeo falando sobre esse tema, sobre o hype de LLM, AI, então tem 5 meses direto de fundamento, falando sobre SDD, sobre harness, sobre até aqui o coitado do Infoerlec e o Didio também, por coincidência, né? Parece aquele meme da vaquinha lá, vou voltar aqui, né? Ah, pô, a Marvel tá indo ruim, bora pros Vingadores aqui de novo. Então tá aqui os Vingadores. Então eu chamo os caras e sempre exploro eles sobre esse tema de AI, LLM. Então a gente já esgotou tudo e mais um pouco, cara. Então, o que vocês precisarem, tem aí, procurem aí. Vocês vão achar, cara, aqui no canal. Vocês vão achar. Porque eu não vou voltar nesse tema. Não vou voltar na sessão de engenharia. Isso aí eu vou voltar pro caminho que eu tava, que é o caminho de fundamento. Que é um caminho muito longo, que é tão longo que tem mais de 5 anos a gente está falando aqui e não acabou o tema, não acabou os assuntos. É que nem eu falei na minha primeira entrevista que eu fiz pro Zan. O meu canal ele vai acabar quando terminar os assuntos. Mas aí ele falou, poxa, Carlos, mas vai acabar? Eu falei, mas se tu parar pra pensar, se bobear, eu vou morrer e a gente não vai chegar no final dos assuntos, pô. Que é muita coisa. Entende? É muita coisa. Então não é assim. Né? Então, basicamente isso. Esse é o meu segundo motivo de eu não querer voltar para falar sobre esse sistema de AI. Falei muita coisa aqui. Eu acho que vocês têm muitos canais que vocês podem procurar. Tem muitos cursos que vocês podem fazer que estão aí fora. E vocês não precisam tanto assim do canal da sessão de engenharia para saber as coisas sobre esse tema. Mas se vocês me questionarem, eu vou dizer, não, tem aqui. Isso que está me questionando tem aqui. E já tem. E ponto final, e é isso. Sim, Di, já faltou tudo responder. Por que não falar sobre AI? Não, eu acho que eu concordo com o que você falou dos problemas sociais que a gente está vendo e das maneiras com que os executivos e donos dessas empresas de LLM têm agido. Ele é problemático, é inegável, né? É, como é que você explica para a sociedade que você quer demitir todo mundo, né? Eu acho que poderia se estar discutindo isso de uma maneira mais socialmente responsável, né? E a gente não está vendo isso acontecer, né? Então, em vez de falar que nós vamos demitir todo mundo, o que isso significa para a sociedade? É, uma pessoa que tem feito isso, é até complicado falar, mas eu tenho visto um pouco mais, não é uma coisa boa num mar de bosta, é o Elon Musk, né? Ele tem falado de, às vezes, provavelmente é estratégia, esses caras não são, pelo menos não todos eles não são burros, né? Então ele tem falado, não, ele tem pintado um futuro mais positivo. Se eu fosse um grande filho da puta, era exatamente o que eu faria. Eu não ia, porque é meio burro você ficar falando, o meu produto vai demitir todo mundo, vocês estão fodidos. Pô, por que você falaria isso, cara? Sabe? Se você, mesmo que você queira fazer isso, você não vai falar isso. Você vai falar o que o Musk está falando agora. Não, no futuro o dinheiro não vai importar. Nós não vamos mais precisar trabalhar. O futuro é cor-de-rosa. A gente sabe que no fundo esses caras são todos uns capitalistas filho da puta. Eles querem mais ficar mais rico, né? Então, a gente sabe que quando o Musk fala isso, ele não está olhando para isso, né? Ele é um grande egoísta, né? Mas estrategicamente faz muito mais sentido, certo? Então, a gente tem um rebote hoje. As pessoas não querem mais ouvir falar, as pessoas jovens não querem ouvir falar de IA, né? Então, eu acho que um grande motivo é esse, são esses executivos fazendo isso, e os executivos das empresas que são clientes da OpenAI, da Anthropic, estão repetindo isso. Eles falam, não, nós vamos adotar isso aí porque nós vamos demitir. Eles falam isso. E aí você trabalha para essa empresa e você fala, meu, porra é essa, cara? Sabe? Isso não é legal. Eu não quero ser parte disso, né? O CEO da Anthropic estava falando, né, que estava estranhando, porque as pessoas parece que só trabalham por dinheiro, o pessoal não trabalha por objetivo estratégico. Pois é, né? Eu tenho conta pra pagar, mano. Eu não vou trabalhar por dinheiro, eu vou trabalhar por o quê? Abraços? Abraço não paga aluguel, cara. Sabe? Então, e assim, na boa, eles falam isso como se eles não estivessem trabalhando por dinheiro. Entendeu? Por que o Dario Amodei tá trabalhando? Não é para ele ficar mais rico? Não é para ele dar mais dinheiro para os acionistas que são sócios dele?
Se ele pode, por que que eu não posso? Entendeu? Puta hipocrisia, cara. Vai tomar no cu, cara. Você tá trabalhando pra si mesmo e eu tenho que trabalhar, não é pra mim mesmo, é pra você? Por que que você. Então vamos inverter, por que que você não trabalha pra mim, então? Né? Se você tá falando pra mim que eu tenho que trabalhar pensando em você, eu vou falar a mesma coisa pra você. Você tem que trabalhar pensando em mim. Certo? Então, assim, só cai nesse papo se você é muito trouxa, cara. Sabe? Você tem que atestado de trouxa, sabe? Olha, eu vou trabalhar pro patrão. Pá, cara, vai ser idiota em outro lugar, cara. Ah, Eu acho, assim, prolongando um pouco mais esse assunto, porque acho que é uma das razões de eu ter criado isso aqui, justamente porque o pessoal acaba enxergando o AI em tudo e sempre acaba surgindo perguntas sobre temas que não tem nada a ver. Cara, eu acho que a engenharia de software, durante toda a existência dela, eu acredito que ela teve ela ficou pop, assim, quando ágil e cloud, explodiram, né, eu acredito que engenharia de software ficou pop naquela época, porque é uma coisa que meio que saiu, né, tipo, surgiu o DevOps, aí saiu das fronteiras, né, saiu dos dev e aí, sei lá, todo mundo de outro departamento começou a querer implementar as coisas ou estudar as coisas que vieram do mundo de vocês, né, mundo de quem é dev, né. E só que eu acho que teve esse hype com engenharia de software, só que eu acho que desde sempre engenharia de software tem um desafio, né, tem um desafio para que a gente tenha o vocabulário correto, né, tipo, mesmo quem é dev é difícil de alcançar o vocabulário correto. E eu acho que o ruído que a AI traz para o meio, eu acho que é meio prejudicial, porque eu vejo muito post, cara. O cara tem um cargo lá de principal alguma coisa, staff alguma coisa, um cargo gigantesco em uma empresa importante, o cara vai lá, posta e diz que as pessoas não precisam mais saber engenharia de software, não precisa mais programar, basta usar o cursor, né? Tipo, eu vi um post desse e fiquei assim, cara, como assim, cara? De onde e aí o cara nem trabalha para a empresa que faz o cursor, entendeu? O cara não tem vínculo nenhum. O cara trabalha para uma empresa brasileira. Aí, pô, o pessoal fala uma coisa dessa, cara. E a gente até comentou aqui no vídeo que vai. Que está no passado aqui, viu, galera? Vocês estão assistindo no futuro, mas amanhã que vai entrar o vídeo sobre Slop, né? Que vai entrar no vídeo sobre Slop. E no vídeo sobre Slop a gente meio que comentou isso também, né? E eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, né? O que vocês acham? Assim, vocês acham que esse ruído, assim, na verdade, como a gente se livra desse ruído, né? Como a gente pode se livrar? O que a gente tem que fazer para se livrar? A gente tem que fazer isso que a gente está fazendo aqui, compartilhar conhecimento, alertar a galera. O que vocês acham que a gente tem que fazer? Qual é a nossa posição que a gente tem que ter? o que Para que você tá evitar esse chamando de ruído, exatamente? a AI, o ruído da AI no aprendizado de engenharia de software. Tem, tipo, a gente não tem. Imagina que a gente tem que entender o que é engenharia de software, tem um vocabulário. E aí, no meio dessas coisas aqui, eh, começa a entrar esse pessoal que fala essas coisas de AI, tipo, tu não precisa estudar, tu não precisa aprender isso aqui, aí o ruído ele acaba dispersando e atrapalha o aprendizado, que é uma coisa que a gente tem que ter. Nem que seja a noção básica das coisas de engenharia de software, entende? Então, a minha pergunta é essa: o que você acha, o que a gente tem que fazer para combater isso? Por exemplo, o carinha faz o post ridículo, a gente tem que ir lá no post dele e, sei lá, fazer ridicularizar ele ou algo parecido. Assim, minha opinião, queria saber a opinião de vocês sobre isso. Eu, assim, eu acho que tem dois caminhos, né? O caminho de baixo para cima e o caminho de cima para baixo. Então, assim, a gente empurra e resiste a essas questões, seria o caminho de baixo para cima. Só que o problema é você vai ter as pessoas que têm mais experiência, tipo os staff, os gestores médios e tal, né? Que poderiam fazer alguma pressão política. Júnior, pleno, é peão, cara, tá quebrando pedra, não sabe nem o que pedir direito, tá perdido, né? E o sênior tá querendo ganhar mais dinheiro, tá numa outra pegada ali, então eu acho muito difícil fazer esse tipo de pressão, né? E sendo bem sincero, eu não acho que esse tipo de pressão vai funcionar de baixo para cima, entendeu? Se você hoje está numa posição de staff ou especialista, etc, tal, você tem que ficar esperto para não rodar, né, cara? O momento atual ele não é muito positivo. É, tem que tomar cuidado, tem que tomar alguns cuidados, assim, sabe? Então,
fazer pressão política agora pode ser te colocar numa posição de hater, de que não tá no barco e tal. Então é um negócio um pouco delicado, porque a gente está no momento onde as pessoas estão a alta gestão ela tá ideologizada. Então eu acho que baixo para cima não vai funcionar. Vou ser um pouco derrotista aqui nessa questão. O que vai funcionar vai ser o de cima para baixo, mas só porque a gestão executiva vai quebrar a cara, entendeu? E aí a gente vai ver mudança. Então, a gente sabe que esse momento atual ele é insustentável. A gente sabe que as premissas estão erradas. Então, a gente vai ter que esperar esse momento concretizar esses problemas todos para que a alta gestão mude a direção. Quando eles estiverem percebendo, a gente só precisa. Aí vai ser essa galera do meio, né? Eles só precisam assoprar que o castelo cai. O castelo de cartas vai cair, entendeu? Então, se tentar fazer isso antes, cara, você tá colocando a tua carreira em risco, teu salário em risco, e é um pouco arriscado, sabe? Então, o que a gente já tá percebendo, né? Imagina a gente falar que leaderboard de token maxing era uma ideia ruim 6 meses atrás. Você podia perder emprego. Mas se você falasse isso 3 meses atrás, tudo bem, certo? Então, o que está começando a acontecer é a gente não tem orçamento para pagar por essas ferramentas, não tem esse orçamento. Então, o momento atual é o seguinte: temos que gastar com LLM porque isso é o futuro. E aí a gente está começando a transicionar para, putz, mas a gente não tem dinheiro para pagar por isso. Né? E aí você pode começar a falar, então, a gente tem alternativas, a gente pode considerar isso de uma maneira mais estratégica, que não é você falar, nossa, IA é ruim, LLM é ruim. É você falar a verdade. LLMs são úteis em algum contexto, como toda outra ferramenta, certo? Então vamos usar de maneira que a gente usava Kubernetes. Sabe quando a gente começou a usar Kubernetes, que a gente não subiu um monte de cluster porque era caro? Certo? A gente fez isso, a gente usou Kubernetes de maneira racional, porque se a gente subisse 100 nós quando a gente precisava de 10, isso era muito dinheiro. A gente não queria gastar esse dinheiro. Então, que tal a gente fazer essa mesma racionalidade agora com LLM? Só que você tem que falar isso no momento que você pode falar isso, certo? Então, a mudança ela vai vir de cima para baixo. E aí, você vai fazer o que você fazia antes. Você vai soprar a ideia no ouvido do teu executivo, ele vai achar que ele teve a ideia, certo? E ele vai assumir a responsabilidade pela ideia, ele vai assumir que foi ele que teve a ideia, ele vai vender, o CIO vai vender a ideia pro CEO como se a ideia fosse dele, não é, mas ele sempre fez isso, não começou agora, certo? E aí ele vai postar, o que vai acontecer? Ele vai falar, olha, nesse trimestre a gente teve uma economia de 80% no gasto de token e ficamos mais eficientes e foi ainda melhor. Ele vai vender uma mentira de um corte de custos, de uma ideia que não foi ele que teve, para ele poder receber o bônus no final do ano, certo? É como esse jogo sempre foi jogado, cara, sabe? E agora que a gente tá tendo um monte de gordura, cortar gordura inútil vai ficar fácil, entendeu? Então, putz, olha que incrível. Eu racionalizei o meu budget de IA e tornei a operação mais eficiente. Cara, a gente tá falando isso há 2 anos, entendeu? Você tava ideologizado, tava maluco comprando todo o hype que as empresas de IA estão vendendo, que o Gartner tá vendendo, e agora você percebeu que estava fazendo bosta e está corrigindo o curso, né? Porque você foi incapaz de perceber isso antes. Né? Não é todo executivo que é assim. Alguns executivos perceberam isso antes e não jogaram esse dinheiro no lixo. Só que foi muito difícil para um executivo falar não nesses últimos meses, cara. E vamos lembrar que o orçamento de um ano ele é feito no final do ano anterior. E no final de 2025 a gente estava no momento de falar que agentes iam salvar o mundo, mano. Sabe? Então, o momento do orçamento desse ano, ele ainda foi feito desse jeito, sabe? Então, só que o orçamento está acabando, porque o jeito que a gente usou esse orçamento é completamente irracional, então ele não está durando nem até o final do ano, né? Então, assim, o caminho vai ser de reconstruir racionalidade. A gente sabe, os técnicos, pessoas que são especialistas em IA, tipo o Daniel, eles sabem disso há muito tempo, estão falando disso há muito tempo e são as pessoas certas para colocar isso nos trilhos, né? Então, a gente vai
ter um movimento de cima para baixo a hora que o calo apertar no resultado, na grana, no lucro, certo? Os executivos, a responsabilidade jurídica deles sobre a empresa é se amparar em especialistas, porque eles são incapazes tecnicamente. Executivos são gestores, eles não são técnicos. Mesmo um CIO, mesmo um CTO, certo? Então a responsabilidade jurídica deles perante a empresa é se amparar nessas pessoas. Eles não fizeram isso. Se eles tivessem ouvido os técnicos, eles não teriam jogado dinheiro no lixo. Então agora o resultado está ruim, certo? Então agora eles não têm opção. Então eles vão se amparar. E alguns venderam o hype para os boards de maneira tão eloquente. E vamos falar real, os boards também são responsáveis, né? Porque eles também estavam pedindo isso. Alguns boards pediram, outros boards não pediram, né? Então, assim, o executivo que vendeu isso pro board tá fudido. Porque ele não vai conseguir entregar. Esse cara vai fazer o seguinte, ele vai pedir demissão e vai para um outro lugar vendendo racionalidade no uso, que era o que ele não estava vendendo na empresa que ele tá agora. Entendeu? Ele tem que sair fora, mano, porque se ele ficar, a bomba estoura na mão dele. Aí é ruim, né? Então ele vai embora, porque o board vai cobrar ele de uma coisa que ele não consegue entregar. Então ele vai embora, ele vai pedir demissão, ele vai chegar, ele vai colocar no currículo que ele fez o AI Transformation na empresa dele. É mentira, ele vendeu hype, jogou dinheiro no lixo. Beleza? Os que foram cobrados pelo board, eles têm saída. Ele falou: olha, a gente implementou o plano que o board pediu e o resultado não foi o que a gente queria. Beleza, a função dele é explicar isso. O board pediu para ele fazer aquilo, ele fez. Certo? Ele para na metade do ano, chama o board para uma reunião emergencial e fala: olha, isso não está funcionando. A gente precisa mudar a estratégia do. O budget ano passado explodiu, isso aqui não está funcionando. A gente não teve o resultado de desempenho que a gente queria. A gente precisa mudar o caminho. Aí vai ter board que vai topar e vai ter board. Mano, os boards do Vale do Silício estão ideologizados, eles não vão mudar nada. Mas esse não é o board de uma empresa brasileira, entendeu? Uma empresa brasileira, ela não tá fazendo AI de ponta, mano. Sabe? Ela tá fazendo carro, ela tá fazendo agro, ela tá fazendo comida, entendeu? Esse orçamento é fácil de retomar. Vamos ser racional de novo. Beleza? Então aí você volta, fala, vou dar um passo atrás, rever, né? O executivo consegue voltar e falar: olha, isso não funcionou, né, vamos repensar isso. Então isso é de cima para baixo. Uma coisa você pode ter certeza, tá? Executivo de TI não tá nessa posição porque ele é burro, ele é esperto, mano. Ele tá acostumado a dar golpe, entendeu? Ele dá golpe nos funcionários, dá golpe no board, ele dá golpe no CEO, entendeu? Esse cara sabe fazer esse trabalho. Ele não vai se fuder, entendeu? Ou ele vai trocar de empresa, ganhar milhões em outro lugar, ou ele vai ficar naquele tá ganhando milhões onde ele tá, mano. Certo? Esses caras são ratos políticos, mano. Entendeu? Eles vão corrigir. No final das contas, o que eu tô falando pra vocês é o seguinte: esse movimento vai ser corrigido porque as premissas estão erradas. Certo? Ele é insustentável. Então ele vai ser corrigido e a gente vai voltar para a racionalidade de uma forma ou de outra. Duvido que tenha executivo ouvindo essa conversa nossa aqui agora. Deve ser um ou outro, vai ser raro. A maioria dos executivos não estão vendo esse tipo de canal. Eles estão. Né? Quem tá ouvindo a gente falar aqui. Olha. Quem tá ouvindo a gente falar aqui. Olha que eu conheço alguns, eu conheço alguns, e aqui na Europa, viu? Mas eles não são a maioria, Carlos, eles não são a maioria das pessoas que estão ouvindo esse tipo de conteúdo. Tem um executivo que é líder de quadrante do Garden, que ele assiste meu canal, mas enfim. Que bom, cara, que bom, cara, que bom pra ele. Porque isso quer dizer que ele tá ouvindo os técnicos, certo? É o que ele tem que estar fazendo isso mesmo. E eu espero que as pessoas estejam se cercando de pessoas como nós na orelha dele, cara. É o que o executivo inteligente faz. Esse cara é o que realmente entrega valor pra empresa. Os que estão caindo no canto da sereia do Vale do Silício estão fazendo bosta, cara. Sabe? Então, assim, que bom. Mas eu não acho que eles são a maioria. Até porque tem muito menos executivos do que tem peão, né, mano? Então, mas a gente vai ver uma correção. E a gente vai ver uma correção simplesmente porque as premissas do que estão acontecendo agora estão erradas. Certo? Os LLMs estão insustentáveis. Eles estão subsidiados. O resultado, o impacto na linha do lucro ele é mínimo, e isso vai obrigar uma correção. E ela vai vir de cima para baixo. Lembrando que o orçamento ali do fim, né, de 2025 para torrar agora em 2026, teve empresa que se emocionou e queimou o orçamento inteiro em abril.
A gente tá em agosto. Então o nível assim, cara, é surreal. É um momento, assim, surreal. Boa, boa. Bora. Mas eu concordo totalmente. A correção vai vir. Beleza. É isso aí. Beleza, bora pro último tema. Na verdade, tem outros temas ainda, mas o último que eu não falo de jeito nenhum. Os próximos vai ser os que eu dizia que eu não falava, eu comecei a falar e gostei. Mas essa é a pergunta, as perguntas que vêm depois dessa agora. Por que que o Carlos não gosta de falar e não fala de jeito nenhum sobre redes sociais? Por que vocês não falariam sobre redes sociais nesse canal aqui? Vamos lá, quero saber a opinião de vocês. Boa. Eu não falaria porque não acrescenta em nada. Simples assim, não acres além de não acrescentar em nada, ainda deixa a pessoa mais burra. Mas a burrice, eu tenho que esclarecer, né, a burrice ela não vem pelo hábito de você usar, a burrice vem pela qualidade do conteúdo, né, e pelo déficit de atenção. Principalmente quando você está vendo um vídeo descaracterizado, em forma ali de jogo, alguma coisa, e um áudio contando uma outra coisa. Você não presta atenção em nenhum e nem outro. Então isso aí tem consequências graves ao longo do tempo, tá? Tem estudo aí de 2017, com a revisão em 2021, curto espaço de tempo, e o desgaste mental e a queda, né, na retenção da atenção, assim, é gigante. Então por que que eu não falaria? Porque não acrescenta. Eu não concordo, não. Eu acho que a gente pode aprender coisas nas redes sociais, né? Eu aprendo coisa direto. Eh, eu acho que existe um problema hoje que as redes sociais, elas são o objetivo final delas não é ser um lugar para as pessoas, é ser uma fonte de lucro para gente meio podre, né? Então, o que a gente está vendo é um movimento onde a gente é tratado como é, gado, e eu não gosto disso, sabe? A gente é tratado como produto para ser vendido para um anunciante, a gente é tratado como fonte de dados para um modelo de linguagem, e isso me incomoda também, né? Não quer dizer que a gente, nesse processo, não ganhe nada, mas é uma relação problemática, né? Por isso que, por exemplo, o Mastodon acaba sendo uma saída muito mais legal, porque os donos da rede são as pessoas, são as comunidades. Que é o que acontece, por exemplo, no Codeberg, né? Que é um forge de Git que é comunitário, diferente do GitLab ou do GitHub, né? É, aonde até agora não tem propaganda no GitHub, né? Mas sei lá, né? Vai saber da manhã, né? Quer dizer, tem, né? Copilot toda hora enchendo a porra do nosso saco naquela bosta. E eles usam o nosso código para treinar modelo de linguagem também, ou seja, são dois problemas que a gente tem ali. Mas você percebe a diferença, né? O Codeberg falou: não, ninguém vai usar o código daqui para treinar modelo de linguagem. Já é uma diferença, é uma rede tocada por uma comunidade, é diferente. Então você tem essa questão. Agora, você tem um problema. Quem paga pela bolha.us? É uma galera que tá pagando, cara. Não é grátis. Tem os voluntários ali que estão cuidando da rede. A gente vê o Guto toda hora postando sobre. Mano, o Guto gasta tempo com esse negócio, hein? Toda hora ele posta alguma coisa que ele tá fazendo ali para manter o negócio no ar, cara. As horas que o Guto gasta mantendo esse negócio são horas que ninguém tá pagando ele, cara. Sabe? E quem tá cuidando do Twitter e do Blue Sky recebe pra fazer o trabalho que o Guto faz de graça. Entendeu? Fora o custo dos servidores, etc., que tem uma galera que tá pagando também. A galera da Ursal lá, Daniela Abad, gasta horas e horas cuidando da Ursal, cara. E ela não é uma pessoa técnica, entendeu? Tem uma galera que cuida tecnicamente da Ursal também, eu nem sei quem é, entende? E tem uma galera que ajuda a pagar os servidores. Então, isso não é grátis, entendeu? Mas ela é uma rede comunitária, ou seja, os interesses dela são comunitários. Ela tem a proposta de ser uma praça pública, ela não tem outdoor na Ursal e na bolha. Não tem outdoor, cara. O Mastodon.social também não tem. Também é comunitário, né? Também não tem propaganda, também não tem outdoor lá dentro, também, né? Então, assim, você tem essas propostas diferentes. Então, eu entendo você não querer falar por causa desses problemas. Isso quer dizer que não são lugares que a gente recebe benefícios de estar lá? Recebe. Tem problemas? Tem problema. De novo, adoro ouvir Raimundos, adoro ouvir Pantera.
essas bandas têm problemas. Eu finjo que elas não têm problemas? Não, eu sei dos problemas que elas têm, certo? Metallica tem problemas também, além de atualmente ser uma bosta, mas é por isso que eu só ouço até os anos 90, né? Até o começo dos anos 90, né? É, é uma banda extremamente problemática. Eu paro de gostar da banda? Não paro, entendeu? Mas eu sei que é uma banda. Não vou em show mais hoje em dia. Não vou. Já fui. O primeiro show do Metallica foi em 93, eu tinha 15 anos. Entendeu? Era um molequinho de 55 quilos pulando ali no meio da galera. Entendeu? Então, assim. Não vou mais dar dinheiro pra esses caras, entendeu? Agora, eu tenho motivos para estar no Twitter, né? Eu já falei sobre isso. Carlos não concorda. Eu acho que tem todo o direito de não concordar. Os motivos dele fazem todo sentido para mim. Eu acho que ele tem todo o direito de pensar como ele pensa. Ele não concorda com ele não concorda comigo, e tudo bem, né? É, é, mas eu tenho o meu motivo de estar lá, que é um motivo de resistência. Toda hora as pessoas que falam pra eu sair de lá. Os caras vão lá e falam assim: por que você tá aqui? Aí eu respondo: eu tô aqui pra te incomodar. E vou lá e bloqueio o cara. Ou silencio, né? E quando é um cara de 30 seguidores, eu bloqueio mesmo. Foda-se. Vai embora, vaza, né? Então eu tô Boa. lá pra incomodar, cara. Eu sou a mosca que pousou na sua sopa, entendeu? Então, assim. é, A gente. É... é contraditório, né? Então, assim, a contradição faz parte do capitalismo, né? Já dizia Marx, certo? Então eu vou viver com essa contradição. E eu entendo os boicotes. Eu não discordo dos boicotes. Super entendo, respeito. Minha estratégia é um pouco diferente. Eu acho que cada um tem a sua, né? É, eu não estou organizado em nenhum coletivo hoje, mas se eu tivesse dentro de um coletivo que falasse nós vamos boicotar o Twitter, beleza, eu pararia de usar, não tem problema nenhum. Não é a minha estratégia atual, né? Então, eu acho que a gente tem que escolher até onde quais são os nossos limites, certo? Então, eu parei de usar Facebook há muitos anos, eu parei de usar Instagram recentemente, né? Porque eu odeio as coisas da Meta, odeio. E eu gostaria de poder parar de usar o WhatsApp, né? Então, por exemplo, o Carlos me chama no WhatsApp, por que não me chama no Signal? Entendeu? Não sei, mas me chama no WhatsApp, né? É, A gente poderia tentar, né? Aí eu fico a pergunta aí, Carlos, por que você não para de usar o WhatsApp? Por que você não me chama no Signal? Entendeu? Puta rede de merda. Mas beleza, meus amigos estão lá, minha família tá lá. Se eu parar de usar, eu perco contato com muita gente que é importante para mim, então eu uso também, né? Então é isso, é contraditório. Boa, boa. Agora eu vou falar por quê, né? Eu não converso sobre essas coisas aqui por dois motivos. O principal motivo é justification, né? Justification. Quem não sabe, pesquisa aí, vai descobrir o que é a medificação. E eu não tenho o menor interesse de estar no loop, né? Nessa roda, nessa ciranda da justification. E o segundo motivo que eu vejo que as redes sociais, por conta da justification, eles fazem muito amigos brigarem, assim, conhecidos brigarem por causa de bobagem, né? Tipo assim, eu não tô falando de briga política é coisa séria, né? Enfim, mas eu tô falando às vezes, por bobagem, né? E às vezes eu vejo muita gente muito estranho se metendo em amizades, sabe? E tipo assim, eu vi muito flame criado por pessoas que são pessoas de bem, sei lá, pessoa legal, pessoa, sei lá, pessoa de esquerda, pessoa progressista e tal, mas que chega no nosso meio, por exemplo, nem é conhecido nosso, e joga sabe, joga uma pimentinha ali. E aí eu já vi isso acontecer com a gente, no nosso meio, dos nossos amigos, e amigos nossos parar de falar um com o outro, né? Porque um terceiro que veio, e nem é uma pessoa de direita, né? Não tô falando de esse negócio de. É uma pessoa de esquerda, chegou no meio, jogou uma pitadinha, amigos nossos pararam de se falar. E eu acho que antes dos problemas políticos tem essa questão humana, né? Tipo assim, questão humana mesmo. Tipo, às vezes eu falo, não vou com a cara do Daniel Romero, sabe? Vou fazer uma fofoquinha aqui. E eu acho essas coisas prejudiciais, assim, principalmente para um núcleo que tenta compartilhar conhecimento, que tenta ajudar a comunidade, tenta fazer, sabe, ajudar a comunidade de tecnologia. Eu não acho isso legal, assim, por isso que eu não gosto de falar sobre esse tema. E a minha contradição é que eu tô aqui, mas a minha ideia de estar aqui é justamente alcançar as pessoas, ser uma opção, né? Mostrar uma opção para as pessoas, para a pessoa não ficar
a pessoa tá mergulhada na injustification, tá mergulhada na ansiedade, tá pessoa jovem, muitos jovens assistem o canal. Aí tá querendo aprender as coisas do mercado e aí tem que procurar um lugar que não tenha FOMO, né, mano? Porque a maioria dos canais é tudo, tudo FOMO, se você não aprender isso aqui já era. Você tá é tudo, né, Daniel? A maioria dos canais é assim, cara, então tá cheio de influência aí, então são pouca gente poucas pessoas que são como o Jefferson, poucas pessoas que são como o Fidelissaulo, como a gente, como todo mundo que vem aqui, entende? São muito pouca gente que é assim. E é importante a gente ressaltar essas pessoas, né? Punk do DevOps, tá entendendo? Então, tipo, é muito importante a gente ressaltar, tá entendendo? Essa galera e eu acho que a gente tem que estar aqui como uma opção, né? Tipo, essa é a minha contradição, né? Porque às vezes a pessoa fala, né? Até no último episódio que teve aqui, que acho que no futuro vai ser 2 antes desse daqui. O Rafael Conte até falou pra mim: pô, Carlos, tu fica com esse negócio de YouTube, essas coisas aí, tu tem que parar com isso, tem que fazer igual o Gão, né? Que o Gão sumiu, né? O Gão. Vem falar aqui no meu canal, o Gão. O Gão sumiu das redes sociais. Né? Aí ele falou: pô, tu tem que ser igual o Gão, pô, vira eremita aí, viver a tua vida. Cuida dos cachorros, que nem o Gão cuida do cachorro dele, etc. Mas eu tô aqui, né? E, tipo, que nem eu falei várias vezes aqui, eu tô aqui por causa da minha filha, né? Esses vídeos, o primeiro é pra ela, né? Eu quero que ela veja essas coisas, que possa ajudar ela na carreira dela. E eu fico pensando em outras pessoas, né? Outras meninas igual a minha filha, outros jovens igual a minha filha. Entende? Então, eu penso nisso, né? Eu penso que eu quero ser um porto seguro, quero que a gente seja um porto seguro pra galera. Então, essa é a minha contradição. Mas eu não gosto de falar e não vou falar sobre isso. Eu tô puxando aqui porque é o muro das argumentações. Agora vamos às coisas que eu falei que eu nunca falaria aqui, que eu comecei a falar e que eu gostei, que eu mudei de opinião. Eu falei, não, a gente tem que falar sobre isso. Então vamos lá, vamos começar. Por que que o Carlos não queria falar sobre senioridade? Por que que vocês não falariam sobre senioridade? Por que esse tema é chato? Por que não falar sobre senioridade no canal do YouTube igual o nosso? Eu não acho um tema chato, não. Eu acho que deve ser falado sim. E, assim, até para trazer um pouco mais de esclarecimento, né? Porque vem carregado ali de né, compartilhar experiências, a questão do tempo, né, até para quebrar o mito, né, não, em X anos você se torna sênior, né, aí tem os números cabalísticos ali em 5 e 10 e tal, e a gente sabe que não é, então assim, até para trazer um pouco desse discernimento, então eu acho um tema bem interessante, bem relevante, e deve ser mencionado sim, até para quem tá começando, né, cara, calma, respira, você tá começando agora, então tudo isso aqui requer tempo, né, mas quanto tempo? Não interessa, vai levar o tempo. Eu acho que o problema as empresas usam esse assunto contra os funcionários. Então ele é um negócio. Você tem uma situação assimétrica com as empresas, onde você não sabe salários, você não sabe os critérios, então isso é usado para abusar, explorar ainda mais os funcionários. O mercado de treinamentos usa isso contra as pessoas, com uma forma de FOMO, então você tem que estudar, você tem que fazer tal curso para você virar sênior, esse aqui você vai virar sênior em não sei quanto tempo tal. Então eu acho que é um problema de saúde mental, assim, sabe? Do tipo, caramba, eu preciso estar o tempo todo eu preciso estudar, eu preciso programar o dia inteiro, eu chego em casa, eu preciso programar, eu só posso consumir assuntos sobre isso, eu não posso mais ter vida pessoal, eu não posso mais namorar porque eu preciso virar sênior, porque não sei o quê. E assim, olha, concordo que você tem que estudar. Quando você tá começando a carreira, você é um bosta. Você é um bostinha ali, você não sabe porra nenhuma, né? E você tem que estudar mesmo. Mas você não precisa só estudar, sabe? Então, o equilíbrio, né? Ter um pouco de equilíbrio é bom. Então, vai namorar, vai pra um rolê, vai sair com seus amigos, entendeu? Vai beber um pouco, vai andar de skate, vai passear de moto, vai fazer suas coisas, cara. Sabe? Vai fazer um esporte, mantenha seu corpo funcionando e trabalha. Trabalha, chega em casa, programa, legal programar em casa, legal estudar, legal dar espaço, legal ter hobbies na TI também. Eu tenho um monte, adoro, mas não faça só isso, sabe? Sai, vive a sua vida. Então, eu acho que esse é o problema dessa discussão de senioridade, né? Eu acho que natural você ter ambição. Não é todo mundo que tem, mas eu acho bom ter. Acho bom que as pessoas tenham ambição, né? Isso tem que ter equilíbrio, né? Já diziam os gregos, cara. Equilíbrio, sabe? Tudo com equilíbrio, sabe? Então, é,
discutir senioridade não é um problema. O problema é você deixar essa discussão tomar conta da tua vida. E, de novo, uma pessoa de 20 anos de idade ainda não tem maturidade para lidar com isso. Então ela compra isso com desespero, que não é bom para ela. Aí vale os pais, os amigos, falar: calma, cara, respira. Você não vai. É uma maratona, não é um tiro de 100 metros, sabe? Um pouquinho todo dia. Sabe como é que você termina um livro de 1000 páginas? Lendo 10 páginas por dia, em 3 meses você termina, cara. 3 meses, cara. 10 páginas, é isso? 3 meses você termina, certo? 10 páginas, não é 10 páginas é nada, cara. É menos de 1 hora de leitura, certo? Todo dia um pouquinho. Mesma coisa para atividade física. Faça meia hora por dia, 40 minutos por dia, 1 hora por dia. Você vai ficar em forma. Um pouquinho todo dia. Então, isso tira. Se você respirar e pensar nisso, você, pô, eu chego lá, eu chego do outro lado, né? É, eu acho que tem algumas pessoas que estão numa situação social mais desesperadora, mais exigente. Então, pô, eu sou arrimo de família, minha família está numa situação complicada, eu preciso ganhar mais rápido. E aí é outra discussão, né? E é mais um motivo para você ter racionalidade e não ficar desesperado. Talvez você tenha realmente que trabalhar mais e não dá tanto tempo para namorar, não dá tanto tempo para sair para beber. Isso, eu entendo isso, eu entendo o momento. A vida do trabalhador é uma bosta. E o Brasil não é fácil. Beleza? Isso é mais um motivo para você ser racional e para você não deixar essa discussão de senioridade tomar conta de você, certo? Então, é isso que eu acho. Essa discussão ela trabalha contra a gente como ser humano, não a nosso favor. Se você souber trabalhar isso, isso pode ser uma coisa positiva para você. Tá, quase todo o mercado, quase todas as empresas estão usando isso contra você. Então, toma muito cuidado, respira fundo e é isso. Basicamente por isso que essa última parte aí das empresas, né, do mercado usar isso contra o jovem, né, e também para acrescentar que, tipo, muitos canais, assim, antes do hype de AI, era a pauta que, sei lá, semanal. Só fala sobre isso e sempre para tentar fazer a pessoa se sentir mal, sempre para tentar a pessoa fazer se sentir mal. Só que aí, depois de anos aqui promovendo vários vídeos, eu comecei a perceber que existe uma necessidade da gente fazer isso que o Daniel Romero falou, e isso que o Giovanni falou, da gente ajudar as pessoas, né? Da gente esclarecer e tentar reduzir a ansiedade. Acho que foi uma boa a gente sim, aceitar esse tema aqui no Não, canal. não só reduzir a ansiedade, como chegar no ponto que o Giovanni falou, que aí é um papo para outra discussão, mas seria você se preparar para se vender melhor, para não cair nessa armadilha da empresa. Beleza, beleza. Vamos para outro tema que o Carlos falou que nunca falaria, falou e gostou de ter falado. Por que não falar sobre faculdade aqui no canal? Por que vocês não falariam sobre esse tema, faculdade? Fica à vontade para responder. Boa! Por que não? Vai voltar para a mesma. Assim, eu também concordo que deveria É, falar, até porque, enfim, eu, eu eu... fiz, eu não gostei, eu fiz 2 vezes. Então, Vai lá, Didio. Por que não falar sobre faculdade, sobre o tema faculdade? É, eu acho que faculdade muitas vezes pode ser usado como uma maneira de impedir as pessoas de entrar na área. É, tipo, você tem que fazer faculdade para que você possa fazer tal coisa. É uma maneira de tornar a área mais exclusiva. E exclusiva é uma outra maneira de dizer excludente, certo? Então, eu concordo, algumas coisas na TI você precisa de faculdade. Aí algumas faculdades um pouco mais específicas e tal. E tem algumas atividades que sem faculdade ficam muito mais difíceis, né? É, é basicamente isso. Tem empresa que não contrata se você não tiver faculdade, É, certo? E isso é um problema, né? é, É, então, pô, as Big Techs em geral vão te exigir, principalmente quando começo de carreira, vão exigir faculdade. Pô, eu quero trabalhar no Google, na Microsoft, na Meta. Você vai precisar ter faculdade. Se você não tiver 10 anos de experiência, eles vão exigir faculdade. Entendeu? Então, é, eu-
Só que normalmente eu vejo as pessoas usando isso como uma forma do tipo de excluir as outras, entende? E aí eu tenho, para mim, uma visão muito clara. A faculdade é só um certificado. Não tem nada que você aprenda na faculdade que você não pode aprender de outra forma. Às vezes a faculdade vai ser uma maneira de se aprender isso mais rápido, né? Às vezes não, tá? Às vezes você vai aprender mais devagar na faculdade. Você poderia pegar um caminho de ir direto no assunto que você quer e você aprende aquilo de outra forma mais rápido, tá? Então, tem prós e contras. Não quer dizer que é o melhor caminho, não é o melhor caminho para todo mundo, com certeza. É só um caminho possível. E é um certificado. É a mesma a faculdade, para mim, é uma prova de certificado. Falar de certificação, né? E a faculdade dá um certificado de graduação. O certificado dá um certificado de que você fez uma prova para um conhecimento específico tal, né? É, é só um certificado. Útil em vários cenários, não muito útil em outros cenários, né? E é isso. A gente tem que tratar a faculdade, como uma forma de ganhar conhecimento, dois, como uma forma como de ganhar uma credencial para entrar em alguns espaços. É só isso que a faculdade e certificação te dão, né? É, quando a gente fala de emprego, tem outras coisas, né? Que é tipo, pô, eu tô na faculdade, tô conhecendo uma galera, tô aprendendo a ser mais criterioso no meu. As boas faculdades vão dar isso, né? Vou ser mais criterioso no que eu aceito de conhecimento. Né? Tem faculdade que não te dá isso, tá? É só tipo aula e É. você não aprende, você não abre tua cabeça, né? Então, nem toda faculdade te dá isso. Se você fez um curso que você não é presencial, você não vai aprender essas coisas também. Muito mais difícil aprender essas coisas, né? Um curso à distância, né? Então, eu acho que. Mas essa é uma outra discussão, né? É uma coisa que te toca mais como ser humano e não como profissional, né? Então, Sim, eu, sim. eu, eu acho que a gente tem que falar sobre faculdade, só que tem que falar Claro, dentro desses claro. contextos. Por que que eu por Sim. que que eu tinha essa regra, né, não falar sobre faculdade, né? Primeiro que é outro tema que também tinha muito influenciador falando besteira e muita bobagem, e eu via que esse tema mais deixava as pessoas perdidas e com ansiedade, de novo ansiedade, do que direcionada, né? Mas aí depois eu percebi que é importante a gente falar sobre os pontos, principalmente esses pontos que o Giovanni levantou, por exemplo, tem essa questão que o pessoal fala assim, porque o pessoal, o problema todo é a influência rockstar. Influência rockstar é horrível. Eles não falam nada assim, vir para a Europa, por exemplo, vir para a Europa, experimenta vir para a Europa sem faculdade para tu ver o que é bom para tosse. Tá? Então não, tem que ter, viu? É como o Didi falou, tem que ter. E geralmente na seleção eles não falam, porque é uma coisa que já fica meio presumido aqui, no RH daqui já presume. Não, a pessoa está aplicando para cá, a pessoa já é formada. E aí já vi muitos amigos quebrarem a cara, tipo, chegar aqui e aí ter que voltar pro Brasil, sabe? Porque não tinha justamente porque não tinha faculdade, né? Tinha um certo nível de experiência, mas precisa, viu, galera? Tem lugar aqui que precisa ter certificação, cara. Entende? Por exemplo, para quem é SRE, quer trabalhar no Congresso da União Europeia, tu tem que ter certificação CKA, tem que ter, não tem como fugir. Esse tenho 20 anos, sei lá, tenho 10 anos, desculpa, 20 anos, não, tenho 10 anos de Kubernetes. Não adianta. Tem que ter CKA. Isso é só um exemplo, né? Mas assim, eu era relutante por causa disso, mas depois eu percebi que é importante a gente conversar sobre, e é um tema que sempre vai voltar aqui, né? Principalmente, um abraço pro professor Adolfo aí, que é o episódio que a gente gravou com ele foi muito bom. Vamos lá, vamos lá. Os temas que o Carlos não aceitava, mas agora ele aceita. Por que não falar sobre Java? Vamos lá. Por que a gente não deve falar sobre Java em um canal do YouTube de tecnologia? Polêmica. Eu me abstenho. Só eu tive coragem de falar isso na Por época. quê? Não, agora eu quero ouvir. Cara, assim, é o mesmo motivo. Eu Não, vou fazer o seguinte: brincadeira. eu vou puxar o outro agora e eu vou dar a mesma justificativa por dois. Eu vou perguntar para vocês o Tá segundo e bom. depois eu volto para falar sobre o Java. Então, por que não falar sobre eventos de cloud, eventos da AWS, eventos do Google? Veja bem, eu estou deixando bem claro. Uma coisa é evento da comunidade, igual DevOps Days, SRED, KCD, Kubernetes, dia do Kubernetes, essas coisas. Eu não falando, evento da Linux Foundation, eu não estou falando desse evento, estou falando do evento de cloud, evento da AWS, evento do Google. Por que não falar sobre esses temas aqui? Vamos lá. Eu- Essa é fácil.
Eu não vou vender produto que os caras estão vendendo. O evento inteiro é só uma campanha de vendas. Então, olha esse super lançamento que você não precisa. Ah, velho, não, não. Evento da comunidade, eu acho que falta falar mais, falta é cobertura, saca? Mas evento de empresa, não. Só propaganda, showcase, marketing e vender. Tem que vender. Vai lá, Gigi. Não, eu concordo, não tem como discordar do Daniel. Esses eventos são eventos de marketing. Eu acho que muita gente confunde eles como não sendo eventos de marketing, porque os assuntos são técnicos, né? Mas é um grande. É tipo o salão do automóvel. É tipo você achar que o salão do automóvel não é um evento de marketing. Sabe? É exatamente a mesma coisa. É o salão do automóvel da Ford, só que é o da AWS, sabe? Então, assim, eu acho que você deve ir nesses eventos, inclusive. A gente deve ir, porque a gente lida com essas ferramentas. Então, eu já fui em eventos da AWS, fui em muitos da Microsoft, que eu era MVP, né? Eu ia em todos da Microsoft, todos eu ia. Já fui do Google, já fui em todos dessas grandes empresas, né? Da Meta eu nunca fui porque acho que eles nem fazem, pelo menos não no Brasil. É, e da Apple também eles não fazem no Brasil. Aí acho que é essa questão. Então, falar sobre os produtos dessas empresas. E aí, por exemplo, a Linux Chips. Linux Chips faz campanhas junto com a AWS, junto com a Microsoft, e eu acho que elas são úteis, porque elas preparam as pessoas para trabalhar com aquela tecnologia, e as pessoas são trabalhadoras e elas vão arrumar um emprego depois. Isso é importante, né? Então, eu realmente não vejo problema da gente falar sobre esses produtos, sabe? Eu também prefiro falar sobre produtos de software livre, então eu prefiro falar sobre Kubernetes do que sobre EKS. Entendeu? Fala, Daniel. Só um complemento, que é o que o Carlos mencionou ali no começo, é porque eu vejo bastante isso, canais grandes fazendo a cobertura do evento da empresa. Então, Mas para aí falar ali das é que novidades e tal. as Aí é novidades, meio né, que cara? diferente, saca? Você não tá falando do evento, você tá É. falando do produto. Então, assim, acontece um evento lá de lançamento da AWS, eles vão lançar um monte de novidades no EKS, por exemplo. Aí você vai lá e fala Sim. assim: olha, resumo do evento da AWS. Pô, agora o EKS é capaz de fazer isso, isso, isso. Você não tá falando exatamente do evento, você tá falando do produto, né? E aí beleza, sabe? Tipo, aquela informação é Ok, útil para as pessoas que estão assistindo aquilo. Você tá tá ajudando a ok. propagar o marketing daquele. Tá, mas é tipo assim, ó, quando a quatro rodas. Quando a BYD lança um novo carro no Brasil e a quatro rodas pega aquele carro e fala: olha, o novo BYD Dolphin tem tal coisa, ele tem um novo amortecedor tal. Para a BYD é marketing, certo? É marketing gratuito que ela tá ganhando ali. Por isso que a BYD tem relações públicas. Quando ela vai lançar um carro, ela faz um trabalho semi-jornalístico, né? O trabalho é jornalístico, mas ele é de marketing, né? Que é o trabalho de relação. Não vou nem falar que é semi. Ele é um trabalho jornalístico de marketing, né? Voltado para o marketing. Aí a Quatro Rodas recebe aquele release. Ela lê aquilo e fala: legal. Tem coisas aqui que eu quero falar. E ela vai lá e faz uma matéria falando sobre as novidades no novo BYD Dolphin, entendeu? E aquilo é informação. Os consumidores da. Aquilo é notícia e é informação. Os consumidores da Quatro Rodas, eles querem saber daquilo. Eles querem saber. Porque eles querem saber da BYD, da GWM, da Ford, de todo mundo. E aí a BYD vai lá e compara os elétricos de todas as categorias. Aquilo também. Aquilo é. A BYD não quer, não gosta daquilo, né? Ela gostaria que falasse só dela. Mas aí não é um jornal, né? Então, pô, o cliente da Quatro Rodas, ele gostaria de receber uma informação isenta que compara os carros. Né? O que o cliente não sabe é que as montadoras pagam essas empresas, né? Não tô falando que elas pagam a Quatro Rodas, mas a gente sabe de casos que já aconteceram de uma montadora ir lá e fazer um negócio por trás que a gente não fica sabendo, com um determinado veículo, e aí aquele veículo fala melhor daquela empresa. É ruim quando isso acontece, né? E aí aquilo é uma informação enviesada e isso não é bom para o consumidor, né? Disfarçado, né? É uma propaganda disfarçada de matéria jornalística. Isso acontece também na TI. E isso também muitas vezes não é óbvio,
certo? Agora, eu duvido, corta a ponta do meu dedinho fora se a Linux Chips vai fazer isso. Não vai fazer isso, cara. Sabe? Posso falar isso para todo veículo de TI? Não posso, né? Mas eu sei da idoneidade do Jefferson e de toda a equipe dele, entendeu? Então, assim, são poucas pessoas que eu falaria esse tipo de coisa. O Jefferson é uma delas, entendeu? Claro. Então, assim, não vejo problema da gente falar desses eventos. Não vejo problema da gente falar das novidades desses produtos. A gente só tem que lembrar o seguinte: EKS não é Kubernetes, certo? Então, vamos aprender as duas coisas, vamos tratar essas coisas com parcimônia e na boa. Vamos lembrar de que quando uma pessoa que é evangelista, pago ou não dessas empresas, que ela tem viés. Então, quando o Microsoft MVP fala, quando um Java Champion fala, quando um Google Developer Expert fala, quando um GitHub Star fala, essas pessoas não são isentas. Elas possuem uma relação que aproxima elas dessas empresas. Eu não estou falando que elas são filha da puta, eu não estou falando que elas estão erradas, só que existe uma relação que aproxima ela dessas empresas e que, mesmo no subconsciente, leva a ter um viés maior para um determinado lado, certo? De novo, não quer dizer que o material que as pessoas estão publicando não é útil. Fui o Microsoft MVP por 15 anos. A minha intenção era levar conhecimento para as pessoas que me seguiam. E fui crítico da Microsoft muitas vezes nesse período. Principalmente se você desconsiderar os primeiros anos da minha contribuição. Onde eu estava muito envolvido ali, né? Que, de novo, maturidade, você vai aprendendo, né? Então, fui crítico, falava, olha, isso aqui é legal, isso aqui não é tão legal e tal. Então, beleza, existe... a Microsoft fala, inclusive, ela fala, não, os MVPs têm que ser independentes. Aí chegou uma hora que eu falei assim, quer saber essa porra? Eu vou ser independente mesmo, se eu tiver que bater, eu vou bater, cara. Primeiro, e aí assim, bato internamente, falo, ó, vocês precisam arrumar isso aí. Mas se tem um problema, eu falo, vou falar dos problemas que tem e tal, beleza. Mas tem muito MVP que não fala, só fala coisas positivas da empresa, cara. As negativas ele não fala, entendeu? Eu conheço, muitos deles gostam deles, são pessoas ótimas, mas não falam. Tem um problema no produto, eles não falam, certo? Então, assim, você tem que entender que as relações, essas relações, elas muitas vezes elas são econômicas também. Por ser um GDE, eu tenho benefícios que impactam a minha vida. Eu ganho mais dinheiro por ser um GDE. Eu ganho mais dinheiro por ser um MVP. Então, se tiver um negócio que vai atrapalhar quanto dinheiro eu ganho, talvez eu não queira fazer. Entendeu? Então, você tem que pensar que essas pessoas, esses eventos, eles todos estão conectados, certo? Então, quando você vê um canal falando sobre aquilo, você tem que tomar aquilo com maturidade e falar assim: legal, vou pegar essa informação, colocar no meu cinto de utilidades, vou usar quando for necessário. O que mais no mundo existe, certo? Então, legal, aprendi que EKS é legal pra caramba, e EKS é legal pra caramba. Porra, baita produto. Já usei, gosto. Legal, o que tem no lado do Google? O que tem no lado da Microsoft? E, principalmente, dependo deles? O que dá para fazer sem eles? Né? Então, eu, por exemplo, sou um baita defensor do uso desses produtos de plataforma. Use todos eles, mas não use nenhum add-on. Certo? Porque é uma maneira deles fazerem lock-in. Kubernetes é uma ferramenta maravilhosa. Use o Kubernetes como a nuvem sobre a nuvem. Certo? E mantenha-se independente dele. Se eu quiser sair do EKS para ir para o AKS amanhã, eu vou, certo? Eu aperto um botão e eu migro. Agora, se eu estou usando todos aqueles plugins que eles te vendem, eu não consigo sair, certo? Isso é ter maturidade no uso de produto. Isso é defender a empresa para qual você trabalha, certo? Se você fica refém da Microsoft, que você usou tudo de AKS que ela te dá, você não consegue ir para o Google amanhã. E aí amanhã, quando ela aumentar preço, você não consegue mudar. Isso é ruim para a empresa que você trabalha. Então você trabalha para quem? Para a Microsoft ou para a empresa que te paga? Certo? Isso é ser responsável, é ser profissional, né? Então você tem que tomar cuidado com o que está no evento da Microsoft. Eles vão falar: olha como é fácil fazer. Vou dar um exemplo concreto, tá? Olha como é fácil no AKS você fazer gestão de acesso.
certo? Esquece esse negócio de RBAC aí do Kubernetes, não usa isso aí não. Usa a integração com o Entra, com o Microsoft Entra, antigo Azure AD, né? Usa a integração com o Entra, ó. Você aperta um botão no portal do Azure e você loga usando tudo que a Microsoft dá. E, ó, e é do caralho a solução, viu? Eu usei, já usei também. Eles Já fazem usei toda a também, é conexão. muito Pô, é bom. bom, cara. O negócio é bom mesmo. Só que se você usar isso, você não pode sair pro Google, não pode ir pra Kubernetes. Pro Kubernetes da Amazon. Você fica preso na Microsoft. E, ó, é maravilhoso. Você fala assim, ó, só pode acessar se estiver na minha rede. Só pode acessar se a máquina tiver com o antivírus ligado. Você entende como isso é poderoso? Replicar essa infraestrutura sem o uso do Entra dá trabalho pra caramba, cara. Mas se você usar, você tá preso na Microsoft. Então, assim, vai ter que fazer uma troca. Até onde eu vou? De repente eu vou aceitar esse lock-in do Entra, mas eu não vou aceitar o lock-in, por exemplo, do banco de dados tal que não sei o que roda lá dentro, entendeu? Por exemplo, eles ficam metendo uns plugins no AKS, no EKS, que é absolutamente inútil. Você roda, sobe um Helm chart ali, o bagulho resolve, sabe? E eles te dão como plugin. Pra que eu vou usar essa porra, entendeu? Não usa. Agora, esse bagulho do Entra é um que talvez valha a pena você discutir. Porque replicar esse negócio, a parte de segurança dele, vale a pena talvez você avaliar se não vale a pena. Agora, se você só vê o evento da Microsoft, você fala, vou instalar tudo. Foda-se. Entendeu? Então você tem que tomar tudo com cuidado. Eu acho que é isso, critério. Ah, e de novo, como que uma pessoa júnior vai decidir ou um executivo vai decidir? Eles não têm informação suficiente. Eles não estão preparados. E se você jogar numa IA, ela não vai ser imparcial. Ela vai falar: não, beleza, vale a pena. Só que você tem que saber que pergunta você vai fazer, mano. Se você perguntar pro Claude, é legal eu usar a integração do Entra no AKS, ele vai falar, porra, é legal pra caramba. Ela não vai falar que isso vai gerar lock-in, entendeu? Você tem que saber perguntar, mas e o lock-in? Você sabe fazer essa pergunta? Beleza, agora você viu esse vídeo, você sabe. Essa é uma pergunta, tem mais 1 milhão delas. Você não sabe. Que você tem que saber fazer, cara. Entendeu? Então, a IA não vai resolver esse problema pra você. Você tem que ter repertório pra saber qual pergunta fazer. E se você virar pra ela, quais perguntas eu tenho que fazer? Ela não vai te falar, cara. Você tem que ter repertório, você tem que ter experiência. Então, muito cuidado com esses eventos, muito cuidado com gurus, muito cuidado com essa porra toda. Boa, boa. Assim, por que que eu não gosto, não queria falar sobre eventos, né? Basicamente é para evitar o look-in, né? Tipo, eu acredito que tem muita propaganda já para falar bem das coisas das clouds, etc. E eu acho que se eu trouxesse isso para um canal de comunidade que nem o meu, eu ia estar passando uma ilusão para as pessoas, né? De que como se isso fosse uma verdade, ou se isso fosse tudo, sei lá, tudo é que nem o Didi falou, tudo é EKS ou algo parecido. Eu só posso fazer as coisas se eu tiver preso aqui na AWS, etc. Só que isso eu mudei meu pensamento, né? Tipo, acho que a gente tem que falar assim para esclarecer as pessoas, assim. Por esse motivo que tanto que o Daniel Romero falou quanto que o Didio falou aí. Acho que eles explanaram bem o motivo. E eu vou voltar pro Java, né? Basicamente porque eu falei Java, porque eu tinha um pensamento parecido com o Java, com o de falar coisas da AWS, né? Sempre acho que eu sempre fui meio xiita, como o Caio Hamid fala, o pessoal do software livre antigo é meio xiita, eu sempre fui muito xiita, assim, me considero que eu tenho um lado assim. E a maior parte da minha vida eu dando suporte para aplicações Java, até hoje eu dou suporte para aplicações Java, eu nem me lembro, acho que eu não tenho memória de que eu passei algum período não dando suporte para o Java, né? E justamente por eu ter tido muita experiência ruim com software legado, dessas coisas, e eu acho que acredito que no começo do canal, um pouquinho antes de começar o canal, eu estava numa fase da minha vida que eu estava muito o menino do hype, né? Tipo, queria fazer as coisas com Golang, com Rust, tudo rodando no Kubernetes, tudo Cloud Native, fugindo do lock-in. E eu estava muito nessa vibe não sei, conversando com vocês, conversando com meus convidados, isso foi me transformando, né? Assim, eu não me considero, eu gosto de mudar de opinião, né? Não acho que é feio a gente mudar de opinião. Eu acho que é feio permanecer cabeça dura, isso sim. E aí meio que mudou, né? Eu fiquei muito amigo do pessoal da comunidade Java, sou muito amigo do Vitor Osório, sou amigo mesmo dele, se não sou só colega. E assim, tem coisas fantásticas no Java que eu aprendi com ele, com o Kiko, com o Rafael Ponte, enfim,
É uma comunidade muito boa, muito legal. Sou amigo de várias comunidades, comunidade do pessoal do JavaScript, pessoal do Golang, pessoal do PHP, pessoal do Java. Mas o pessoal do Java, assim, tá no meu coração, assim. Muito por causa disso, que eu pensava assim, eu não quero prolongar essas coisas de Java. Eu, na minha cabeça, assim, antes de eu estudar um pouco mais, Java não é Cloud Native, Java vai me dar muita dor de cabeça para eu colocar no Kubernetes, etc. Mas aí, tipo, a gente vai evoluindo, vai ver as coisas rodando, né? Eu já dei suporte para aplicação que roda com Quarkus e é uma bala, é uma maravilha. Não tem nada de lento, viu, pessoal? E é muito Cloud Native, o Java é muito Cloud Native, não é nem um pouco, não é um pouquinho, é 200% Cloud Native. E é bem performático e, assim, com o tempo, com as várias conversas que teve aqui no canal, eu mudei totalmente minha visão da água pro vinho, né? Eu pensava nem falar sobre isso. Hoje, o que eu puder meter Java aqui, eu vou meter. Não só Java, viu? Para outras tecnologias, eu não tenho mais preconceito como antes. Você considera que meio que no canal isso mudou minha mentalidade. Vamos lá, tem mais alguma coisa aqui, deixa eu puxar aqui, que eu falei que eu não ia falar, mas eu acabei puxando. Se bem que acho que não, acho que acabou. Acabou. Falou de Java, eu lembrei do Java Black Belt. Java Black Belt. Tem, Eu cheguei na faixa marrom. olha, olha, Javeiro. Muito bom. Tá, vamos lá então agora para a parte descontraída. Por que não falar palavrão em episódio no canal do Carlos? Como por que não? É porque eu sempre digo para vocês, não falem palavrão. É o pedido mais em vão que eu tenho aqui, galera. Não tem como. Não adianta. O YouTube que lute. O YouTube que lute. Não, antes eu pensava que isso ia ter alguma influência ou algo assim. Não tem influência nenhuma, viu? Basta a gente colocar lá que o conteúdo não é para criança e tá liberado. Só que ainda eu vou continuar tentando, viu, galera? Eu vou continuar tentando. Mas esse é tudo adulto, tudo gente adulta e não tem como impedir eles de se expressar. O pessoal É até falou que só. no vídeo. é, é, no vídeo que veio antes do Slop, criaram um meme do Didi ou Pistola. Didi ou Pistola. Pistola com o pessoal lá que vai contribuir tenta contribuir pro repositório dele usando a LLM e tal. E o cara não quer nem ler, o cara não quer nem ler. Aí o Didi mandou o cara. Vá se fuder! Passa bem longe de mim! Ai, cara. É só botar aqueles alertas de o sonoro. Isso é uma baita de uma filha da. Eu não sou carioca, mas eu sou a favor do palavrão como forma de expressão. Eu quero ver você fazer um vídeo com a Camila, com a Punk, sem ela falar palavrão. Mas já teve. Dá play aí que tu vai ver. E, assim, ela sabe, eu adoro a Camila, né? Mas, pô, a gente fala palavrão. Eu falo muito palavrão também. Eu acho assim, tem contextos, né? E não é sempre que você vai usar, mas eu não tenho esse pudor, não. Eu acho que o maior problema pode ser o YouTube desmonetizando, despriorizando o canal, né? Talvez seja isso. Mas eu acho que só rola se for, não sei, for uma coisa muito pesada, assim, quando é só expressão que nem vocês, eu até recebo o aviso aqui, mas não desmonetiza, não. Eu acho que é isso, né? E, o que que- é, porque, não tem como perguntar o que vocês acham que faltou a gente falar aqui, porque eu acho que é uma coisa mais pessoal minha, das minhas regras, eu acho que foi toda a minha regra do que eu não gosto de falar aqui, a gente acabou falando aqui. Nossa, o começo foi horrível, enfim, eu quero nem lembrar. Mas enfim, vai ficar aí registrado para ninguém falar que eu não falo mais as coisas. E essa série aqui vai voltar em outros episódios, cada vez que surgir pergunta, principalmente sobre o hype, que eu acredito que é o que mais vai surgir. E sempre que surgir, eu não vou responder no episódio, provavelmente a gente vai responder aqui junto, nós três. E como é que tá a vida de vocês? O que vocês estão fazendo aí? Como é que tá o dia de vocês, a vida de vocês fora da área de tecnologia? Vamos lá, é ordem alfabética. Eu só academia, né? Eu vi as Criando fotos lá massa que ela tá muscular. malhando. Eu falei, o cara agora é bodybuilder. Cara, e fazendo meme. Fazendo meme. É isso. Tu não anda de bicicleta? Que foi, Leque? Não, eu parei, eu vendi a minha bike, ficou um pouco perigoso pedalar na estrada por aqui, aí eu acabei me desmotivando, mas eu gostava, era bem legal, né? Não era MTB, não era mountain bike, era estrada mesmo.
Aí eu meio que saía de Fortaleza e ia até uma cidade vizinha e voltava, cerca de 130, 140 quilômetros. E aí tava um pique bom, né? Tava fazendo ali um percurso desse em 3 horas e 15, às vezes 3 horas cravadas. É muita perna, mas fui. Aí pra não perder, né? Você vai pra musculação. Que é necessário, velho. É assim, eu não gosto, É, mas eu tô indo todo dia. Porque tem que ir também. tem que envelhecer bem. É. É isso. Eu tô fazendo várias coisas diferentes, assim, no computador. Eu tô nesse momento implementando um segurança no meus servidores pessoais aqui em casa. Eu tenho eh, 4 máquinas rodando aqui, né? E um é meu firewall, né? Na verdade são 5. O firewall mais 4. E aí eles não estão criptografados. E aí eu vou substituir eles, né? Eu vou substituir, não, eu vou substituir essa questão de não estar criptografado. Qual que é o meu problema nesse momento? Aqui divertido, pra vocês verem como a gente arruma sarna pra se coçar, né? É uma situação se essas máquinas são roubadas, dados sensíveis meus vão vazar. Senhas de serviço, essas coisas, né? Então eu vou criptografar. Só que se eu criptografar usando Lux nos Linux, né? Quando a máquina reinicia, eu preciso colocar a senha. E aí eu desenvolvi uma solução que eu descobri que já existia, né? Aonde o que acontece? Normalmente a gente vai usar TPM para isso, né? Então assim, TPM, se você a máquina sobe e aí eu descriptografo usando a chave que está no TPM. Então o ladrão não consegue ler o disco, né? Ele teria que hackear o Linux, por exemplo. Isso não é simples, né? Então é uma parte da resolução do problema. Só que existe uma solução a mais, que é você usar um dispositivo de rede. Então a máquina sobe, ela usa o TPM se ela tiver, e aí ela usa o dispositivo de rede para responder com uma chave. E aí tem uma negociação de chave pública, privada e tal, e existe um servidor feito pela Red Hat chamado Tang. Eu estou implementando isso nos meus servidores. Então ela sobe, roda num ESP32 ou num Raspberry Pi. Eu vou subir no Raspberry Pi velho que eu tenho aqui em casa, porque não precisa de nada, é só tipo responder. E depois eu vou migrar para o ESP32. Esse dispositivo fica enfiado em um lugar que é impossível de achar. Entendeu? Tipo, mano, bota na parede, bota cimento na frente e foda-se. Daqui a uns aí dá energia elétrica para ele. Daqui a 3 anos você abre, troca o cartão de memória e se bota o cimento de volta no lugar. É basicamente isso. Um lugar que você não vai precisar mexer, entendeu? é... E aí eu tô implementando isso, é treta pra caramba, vai dar trabalho botar esse negócio no ar. Vai Então, bicoda, vai bicoda. o legal é que eu tô fazendo tudo com o NixOS, né? Então, com o NixOS eu consigo subir as máquinas virtuais e tudo, e validando tudo por configuração, e a hora que funcionou uma vez vai funcionar sempre, né? Então, esse é o meu projeto do momento. Eu tô num outro projeto paralelo, que é o seguinte, o meu DVR de casa, ele usa ele tem um HD, ele não criptografa o que está em disco, e eu estou fazendo uma solução que pega o dado do DVR e guarda num lugar criptografado, e é basicamente se isso for roubado, não dá para ler. Então eu vou usar o DVR só como armazenamento transitório. Se alguma coisa tiver lá, vai ser tipo 15 minutos, sabe? Das últimas gravações, eu tiro de lá e vou fazendo offload, e aí eu vou depois fazer uma solução também de transcodificação para. Porque hoje eu tenho período. Por causa dessa questão, eu tenho histórico de, sei lá, algumas horas só nele, né? Por causa dessa questão de não querer horas da minha família gravada lá se ele for roubado, né? Então aí agora eu vou passar a ter vários dias, vai estar tudo criptografado, e aí os que são mais velhos eu vou transcodificar para uma resolução menor, então eu posso consultar anos para trás de uma resolução menor e tal, vai ser legal também. Então eu estou fazendo isso. Ao mesmo tempo eu estou atualizando aqui em casa os meus. Isso aqui é um switch, é um interruptor, é um relé, né? Um relé que funciona com Zigbee, né? Então eu vou colocar ele atrás desse aparelho. Isso aqui vai ficar na minha lavanderia.
eu vou conectar um no outro para que eu possa, a hora que eu apertar aqui, ele vai mexer no relay e no relay eu posso também conectar, ligar, apagar a luz. Então na minha lavanderia tem um sensor de presença. Então sempre que a gente entra lá, ele acende a luz sozinho, né? E eu posso controlar quando eu ligo o alarme em casa, se a luz foi esquecida ligada, ele desliga, etc, né? Só que eu tinha um dispositivo Zigbee que já era isso aqui, né? Só que para ficar na lavanderia, onde vai água, tal, e cai, bate, quebra, então isso aqui é mais resistente, então eu vou substituir. Basicamente automações residenciais. Esses são os projetos do momento. Ei, Firlike, mostra aí teu data center, tô mostrando agora. Mostra aí. Olha aí. E também tem até um O robô ali atrás. caos. Tem até o Exterminador do Futuro ali atrás. Tem. Aqui em cima da estante são duas máquinas, né? Uma com a GPU e aqui tem 96 terabytes de disco. Tome. É um monte de dataset. Eu tenho muito menos porque eu E as não tô memórias. treinando, não tô treinando nada, né? Então é só o dado de casa. E aí o que eu falei no passado que eu tava fazendo aqui no teu canal, Carlos, que eu tava criando o meu NAS, né? O meu servidor de armazenamento usando o NixOS no Orange Pi. Deu tudo certo. Ele tá no ar. O Uou! kernel, Orange é kernel pauleiro. compilado, customizado pro Orange Pi, entendeu? Bootloader customizado, tá tudo público lá no meu Codeberg, inclusive, para quem quiser também fazer. E aí eu abri um issue lá no NixOS Hardware, falando, vocês querem que eu contribua o kernel e o bootloader pro projeto, para quem quiser amanhã se comprar um Orange Pi 4 Pro, é só falar assim, ó, eu estou usando um Orange Pi 4 Pro e ele vai funcionar. Aí eu vou deixar eles responderem, porque foi uma treta, cara, kernel customizado, tudo customizado. Então, cara, eu tava cross-compilando, não, mentira, eu tava compilando ele usando o QEMU. A infraestrutura de compilação de arquitetura diferente no NixOS, ela é nativa. Você só fala, eu quero compilar para essa arquitetura, né? Se você está em outra arquitetura, então no caso eu estou em x86 e o Orange Pi é ARM64, né? Aí ele pega e roda tudo no QEMU, sozinho, ele sabe o que ele tem que fazer. Né? Você só tem que ter o bin FMT funcionando na tua máquina e ele sabe fazer. Aí, só que era de 4 a 6 horas para compilar o kernel. Só para vocês terem uma noção. Eu tenho 32 núcleos, é uma máquina com CPU AMD de ponta, levava entre 4 e 6 horas. Aí eu troquei para cross-compilação. Mano, cross-compilação no C++, é um negócio muito bonito, cara. É muito bonito, cara. Meia hora. Meia hora. Porque a compilação roda nativa no x64, só que para a arquitetura de destino é ARM. Cara, atualizei, instalei o kernel, copiei o kernel para a máquina. Aqui no Nix é só um build, né? Você faz o build e o kernel fica disponível no HD, né, da máquina. Peguei um cartão de memória, instalei, assim, tipo esse aqui, ó. Instalei o bootloader, que no Orange Pi só o bootloader fica aqui. Então instalei o bootloader no outro cartão, tirei um cartão, coloquei o outro, cartão novo apontava pro kernel novo, então eu tinha os dois kernels no HD. Botei o cartão novo, ele iniciou, funcionou, cara. Lindo, lindo, lindo demais. Então meu kernel atual que tá no Orange Pi é cross-compilado, usando o x64, um kernel ARM64. Mano, muito legal, cara. Porra, isso existir, cara. E assim, é tecnologia dos anos 70, cara, dos anos 80, 70, 80, né? Essa infraestrutura existia pra gente poder rodar Unix, cara, em outra máquina, com outra arquitetura. Você tem noção que esse negócio funciona, cara? Isso não foi feito, não existia Linux nos anos 80, né? Essa infraestrutura do Make, porra, cara, do AutoConf, ela é dos anos 80, cara. Sabe? Depois veio o Linux e ele usou a mesma infraestrutura. E esse negócio funciona. É tão bonito, cara. Sabe? É admirável, assim, a gente poder fazer uns negócios desse. E a gente tá aqui 40 anos depois usando exatamente o mesmo maquinário, cara. Eu fico assim, em puta. É incrível, cara. Realmente maravilhoso. Só para descrever para vocês, esse mundo de Linux e Unix, ele é um mundo muito legal de você entrar. Com Então é só certeza. meu depoimento aqui. Pois é, o Daniel falou uma coisa que eu fiquei meio triste essa semana, que eu vi a notícia de
uma notícia lá do meu estado, né, lá do Pará, que sou de Belém do Pará, e tipo não sei se não é idoso, uma pessoa que tinha seus 50 e tantos anos, estava a jogar futebol e a pessoa acabou, falecendo, né. O senhor lá foi tentar dar carrinho e aí trombou e morreu, né, tipo, faleceu. E aí eu fiquei pensando, né, que tipo, uma coisa que o meu médico falou pra mim, tipo, só dando um aviso pra quem é mais novo que, esporte não é a mesma coisa pra gente, assim, depois que passou dos 40, tem algumas coisas que a gente não pode mais fazer, né. E aí eu fiquei meio triste, assim, vendo as notícias, porque, tipo, nessa notícia apareceu um profissional de saúde, né, informando, né, falando que não é assim, né, tipo, que nem o Daniel falou: "Pô, a gente tem que fazer exercício, a gente tem que ir pra academia". Não é que a gente goste, né, não gosta. Até o episódio an 2 episódios antes desse daqui, eu fa a gente falou isso, né, até o Zan pergunta pra mim: "Tu vai pra academia, mas tu gosta, Carlos?" Eu falei: "Não, não gosto". Falou: "Pois é, né", porque, tipo, ele tá querendo comparar, porque eu sou hater de crossfiteiro, né. Eu sempre falei: "Não, eu sou da galera do bodybuilder, crossfiteiro é gente empolgada", eu não enfim. E, pô, nesse episódio que eu fui tinha os 3 convidados sendo do crossfiteiro, né, a Reponte, o Gão e o Zan. Enfim, mas eu fiquei meio triste, né, fiquei lembrando disso que eu e o médico falando lá que, tipo, que esse médico fazia basquete, que ele teve que parar de jogar basquete por causa disso, por causa da idade dele, mas eu ainda não meu médico ainda deixa eu jogar basquete, pelo menos isso, né. Enfim. E o que que vocês estão lendo, né, o que que vocês estão consumindo, não precisa ser da nossa área, assim, tipo, o que que vocês estão consumindo sei lá, de filme, de série, ou qual conteúdo vocês estão consumindo fora da nossa área, né. Vamos lá, ordem alfabética. Filme, série, Ou livro. série eu acho que nada. Livro, tem umas leituras perdidas, eu voltei, né, para finalizar ali o Polímata, do Peter Buck. São várias histórias, separadas, né, porque quando você olha o termo polímata, você vê ali os maiores, né, Leonardo da Vinci e tal, os nomes grandes ali e tal. Mas teve vários, né, ele lista ali uns 500, inclusive na lista aparece até, ah, pessoas aqui na América do Sul, que é bem legal. E O que é é um interessante polímata? O que é ver um polímata? ah, a melhor descrição que tem no livro é uma pessoa que ela fez grandes contribuições em áreas diferentes, né. Ela estudava múltiplas coisas, mas ela fez contribuições relevantes para a humanidade em áreas distintas. Aí tem lá uns exemplos, por exemplo, dentro da sociologia e botânica, então 2 coisas completamente, né, distintas, e a pessoa conseguiu fazer contribuições ali nas 2. Ou arte, física e biologia. Então tem vários, tem vários. É curioso, é algo que eu despertei, assim, um interesse no tema, e eu peguei um livro e comecei a ler. Eu achei legal. Tô gostando, né. Eu tô lendo um livro do Cory Doctorow, tava até vendo se eu achava ele traduzido para o português, mas eu acho que ele não tem tradução em português. Vou traduzir aqui bom, o nome em inglês para quem quiser procurar, porque só vai achar em inglês, é The Internet Con: How to Seize the Means of Computation. Então, o golpe da internet é como tomar os meios de computação, né? Ele começa o livro falando que se você odeia Big Techs, esse livro é para você. É, logo os primeiros parágrafos do livro. E ele está basicamente explicando por que que hoje os meios de produção que importam a gente tomar primeiro são os meios de computação e como fazer isso. Então é bem legal, né? E o Cory Doctorow é o cara que cunhou o termo enshittification, né? O Imerdificação, né? Em português, então, esmerdificação, sei lá como é que é a tradução certa. Então eu tô gostando do livro, tô bem no começo ainda e sinceramente eu entrei de cabeça nesses projetos que eu falei antes, então essa semana eu li só alguns dias, mas eu tô gostando. Eu tenho um lance que a hora que eu começo um projeto, cara, eu quero terminar, eu quero fazer, sabe? E aí eu acabo esquecendo de pegar o livro. Não é esquecendo, tipo, eu geralmente leio depois do café da manhã, né? E aí, termina o café, eu falo, puta, eu quero ir pro computador, cara, eu quero fazer esses negócios, sabe? E aí eu não pego o livro, enfim. Mas. E eu não consigo ler de noite porque eu fico com sono.
Então eu preciso ler de manhã porque eu tô acordado, acabei de tomar café, e eu tô tipo, meu, eu tô presente, sabe? Eu não gosto de ler o livro quando eu tô com sono, porque eu não presto tanta atenção, perco algumas coisas e tal, e eu quero ir anotando, eu leio anotando, eu faço highlight no livro, eu anoto coisas que eu tô pensando no. Eu leio tudo em livro digital, né? Então eu faço anotações e tal, então é complicado é, para mim ler de noite, porque começo a ficar com sono, não presto atenção, então. Mas esse livro é legal, eu tô curtindo, tô gostando dele. Recomendo para quem. O Cory Doctorow é da EFF, né? Electronic Frontier Foundation, né? É um cara do bem, cara. É um cara que, porra, as coisas que ele fala, ele tá sempre postando no Mastodon, tá postando no Blue Sky, acho que ele saiu do Twitter de vez agora. Ele postava no Twitter, a primeira coisa que ele postava é o seguinte: eu só tô nessa rede porque vocês estão nessa rede, eu acho essa rede uma merda. Dito isso, o que eu tenho pra você? Aí ele fazia um resumo do dia, do que ele achava que ele tinha achado legal. Mas todo o post dele no Twitter começava desse jeito. Aí eu acho que recentemente ele saiu de vez. É um cara pra seguir, né? E a EFF é uma ONG. Então ele trabalha com isso há, tipo, mais de 10 anos. Ele é um cara legal. Boa, boa. Eu tô aqui com o meu presente ainda. Tô lendo meu presente. Ainda não terminei. De novo, né? Relendo, que eu já tinha lido antes. É, e tô fazendo academia e, sei lá, tô gravando um monte de vídeo. Tô gravando um monte de vídeo. Esses vídeos. Tô gravando tudo no meio final de semana, mas, tipo, vai ter 1 mês e meio de vídeo pré-gravado. Esse daqui é um deles. Pra E. mim, a academia é sempre, cara. 48 Não. anos, se eu não for, eu tô fudido. Tem que rolar, Né? tô ferrado também, se eu não fizer. 2 a 3 vezes por semana e agora finalmente eu vou voltar a escalar. Eu tava lesionado, tal, eu não tava, agora eu melhorei, aí eu tava enrolado. Eu ia amanhã, mas amanhã é Dia dos Pais. Eu ia hoje, mas hoje às 8 da noite vai ter show do Garotos Podres lá no Gas Burning, que é 5 anos de Gas Burning e, porra, show de graça do Garotos Podres, eu não tenho como não ir, né? Então, porra, vai ser legal pra caramba. Então é isso. Não vou escalar de novo esse fim de semana. Cara, eu não sei, depois que eu comecei a tocar, quando eu tinha a banda e tal, eu não sei se. Eu não sei se eu fiquei arrogante ou algo parecido. Sei que eu não tinha mais vontade. Eu não tenho até hoje, né? Vontade de, quero ir em algum show, alguma coisa assim. Eu quero ir pra tocar, eu nunca quero ir pra assistir. Eu não tenho mais essa vontade. Eu não sei por que isso aconteceu comigo. Já tem uns 10 anos que eu sou assim. E quando eu vou pra prestigiar a banda de amigo, mesmo. Quando às vezes vem do Brasil pra cá e tal. Mano, show de punk eu adoro, cara. Pra mim é tipo corrida, nadar, andar de bicicleta. Eu chego em casa, mano, eu tô exausto. Eu não consigo levantar no dia seguinte, cara. Eu entro na roda, eu pulo até acabar, cara. Eu saio. Puta merda, cara. Me acabo, Boa, cara. boa, Me não, é acabo. legal. É legal a É energia, mas eu exercício gosto. aeróbico, cara. É muito legal a energia. Tipo, eu já toquei punk também com a minha banda. Mas assim, eu tive do outro lado, sabe? Tipo, do outro lado é melhor ainda, sabe? Tipo, quando tu tá no palco e tem o feedback, sabe? Tipo, porque, tipo, é igual o canal aqui, sabe? Tipo, o canal eu vou batalhando, vou fazendo os vídeos, eu não fico preocupado a quantas pessoas estão assistindo o vídeo. Eu tô nem aí, eu vou fazendo. E banda é a mesma coisa, é a mesma coisa. Mesma coisa. A gente começa tocando, não tem ninguém, tem 2 pessoas, tem 3 pessoas. Às vezes a gente trocou porque não tinha ninguém. Mas a gente ia tocando, ia tocando. Cara, um belo dia, 200, 400, 500 pessoas. Os caras caindo pelo ladrão e tal, a gente tocando os punk e tal. Cara, isso é diferente, cara, entendeu? Tipo, quando eu provei naquela época isso, eu falei, caralho, velho, muito foda isso. E tá ao alcance de Aí todo mundo, né? eu não consigo ir pro outro lado, sabe? Eu não sei, sendo uma coisa minha, eu não consigo ir pro outro lado mais, tipo, vou pro público. Porque quando eu vou, eu fico assim, querendo ir lá tocar, entendeu? Fico chato, Não, fico olhando se o cara errou ou não. eu queria falar que tá ao alcance de todo mundo, porque qualquer um pode tocar uma guitarra de punk em 3 meses. Sim, com certeza. Cara, mas é o que eu digo para as pessoas têm que correr atrás, assim, a mudança de mindset, né? Tipo, se tu quer fazer, vai lá e faz, brother. Tu quer aprender, vai lá e aprende essa porra, brother. Vai assim comigo, mano. Entende? Ah, Não as tem bandas dessa, punk e não. E tudo, até hoje eu ninguém não sei sabia tocar tocar, nada. mano. Até hoje. Pois é. Cara, eu tinha um amigo que ele era dono de uma banda de punk e o baixo dele tinha só uma corda, cara.
Não precisa tipo, demais. ele não se dava muito bem com outros guitarristas. Às vezes a banda tinha guitarrista, às vezes não. E às vezes, quando não tinha guitarrista, ele tocava sozinho. Ele botava o drive lá, o pedal de drive no baixo e detonava. Enfim. Ai. É isso, galera. É hora da despedida aí, ó, do Alphabética, por favor. É isso. Busque Busquem conhecer. conhecimento, mas não muito. Senão você fica triste e não dorme. Que sombrio. É a verdade, né, cara? Essa filosofia dele, no começo lá na brincadeira, um dia desse, bateu a consciência, né? Fica, cara, quão profunda essa frase. E aí, valeu de novo, Carlos, pelo convite. Bom ver o Daniel também. E a gente tá aí, Mastodon, Blue Sky, Twitter, falem com a gente. A gente não, o Carlos não tá no Twitter. Nem no Blue Sky, E- nem do Blue Sky. Nem no Blue Sky. Mas eu tô, então bora conversar. E é isso aí, valeu. É isso, valeu, pessoal. Dei tchau. Vocês já vão aparecer, não precisa fazer barulho. Só tchau, Falou. tchau. Tchau, tchau. Ei, valeu.